Você está no podcast Sem Tensão. O podcast que dá voz ao eletricista. Eu sou o Adriano Rodrigo. E eu sou o Robson Galvão. E hoje nós estamos com quem aqui? Com a Pia do Janho. Para vocês que não conhecem, a Pia do Janho, ela vai se apresentar. É melhor ela se apresentar porque eu não vou arriscar falar o sobrenome dela agora. Mas no final eu prometo que eu tento, tá, Júlio? Não, eu vou falar uma vez e aí no final você tem que acertar o sobrenome. Beleza. Combinado? Deixa eu gravar aqui, peraí. Se ele errar o sobrenome, ele paga a janta. É isso aí, tá valendo, hein? É Julie Staunetti. Quase que acertei. Ah, é. Aí, ó. Já vai arriscar? Não. Não, agora não vale, que agora tá muito recente. tá muito- Tem que ser depois. Mas beleza. Prazer receber você aqui hoje, Julie. Nossa amiga, nossa parceira aí. Estamos andando de mão dada com a Veco e com a Julie junto. Eu olho o Veco, eu olho o Julie, olho o Julie, eu olho o Veco, né? Não tem como você desmembrar mais, né? Isso é verdade, gente. É um prazer ter você com a gente aqui hoje, tá, Julie? É um grande prazer pra mim estar aqui, pra Veco também participar disso desde o início, né? A gente tá aí desde o começo, então muito especial vir aqui conhecer esse espaço que é a coisa mais linda, né, gente? Então, assim, me sinto muito lisonjeada de estar aqui com vocês. E eu trouxe uma lembrancinha porque eu vi que é um, né, tem que ser... Pra estar aqui tem que trazer uma lembrancinha, pelo que eu ouvi dos outros convidados. Peraí. Olhe pra aquela câmera e repita isso. Todos os convidados que vêm pro podcast Sem Tensão tem que trazer uma lembrancinha, né, gente? Pegou o drive? Pegou aí, ó. Pronto. E eu falei aqui na parte 1 que eles vieram de lá do Paraná trazer o frio pra cá, né? Obrigado, São hein? Paulo. Ó. Obrigado, Júlio, ó. Aí, gente, ó. Aqui é chique o negócio aqui, hein? Aí, ó. É pra vocês me desculparem por eu trazer o frio pra vocês. Frio com chocolate. Vai dar certo. Com aquele cafezinho ali, Adriano. Aí, ó. Aí, Café ó. com canela, Tá gente. tudo certo que agora, isso? café dar com certinho, canela e o pô. chocolatezinho. Pronto. Não vou falar a marca não, porque eles não estão patrocinando. Obrigado, Júlio. Julie, pra gente é Carinho. um prazer. Obrigado pelo presente, né? Mas, como a gente já percebeu que você já tá sem tensão, tá tranquila, a gente vai de perguntas. Vamos lá? Bora? Bora que bora. Bora que bora. Quem é a Julie por trás do crachá? A Julie por trás do crachá Isso. é uma mulher, uma mãe de 2 meninos lindos, maravilhosos, que estão lá em Curitiba, né? E, assim, aventureira, que gosta de subir montanhas, que gosta de assistir filme e ler. Então, assim, tem bastante coisa, gente. Dá pra ficar horas aqui falando da Julie. Então, a Julie é uma pessoa que gosta de desafios. Gosto de desafios, aventuras. E por isso tô na Veco. Legal. Então, uma dessas aventuras a gente pode dizer que veio através da Veco. Essa aventura de, às vezes, estar em estados diferentes, falando com pessoas que você nunca imaginou, entrando nessa classe aí dos eletricistas aí e conquistando espaço. Eu pisei em lugares que eu nunca imaginei que eu pisaria, assim. A Veco me levou a lugares, a conhecer o Brasil, né? Então, foram muitos estados, muitas pessoas. E, assim, eu tenho o privilégio de conhecer cada dia mais pessoas maravilhosas. Então, eu sempre falo assim, olha, os meus clientes são pessoas que, assim... eu só tenho a agradecer. E eu não posso falar muito, senão eu começo a chorar, porque eu amo meus clientes. E é verdade. Ela vira amiga, né? De fato, ela vira amiga dos clientes. É legal isso. É o carisma, né? Que se tem. Eu acho que, assim, a gente passa mais tempo no trabalho do que com a nossa família. Então, a gente passa ali horas, né? 8 horas, 9 horas, enfim... 12 horas. Às vezes você viaja, você passa 24 horas no trabalho. Então, tenho viajado bastante. Então, assim, você acaba criando um vínculo com essas pessoas, né? Então, assim, às vezes eu vou lá pra Minas Gerais, eu tenho, assim, um cliente que me acolhe, eu me sinto em casa. Então, cada lugar, cada estado que eu vou, eu me sinto em casa, porque as pessoas me trazem isso, sabe? É maravilhoso. Legal. A minha esposa falou assim, a Júlia é fácil de gostar dela, né? A gente pega uma amizade fácil, assim, com ela. Ai, que bom, não sabia Vou disso. mandar um abraço pra você, tá? Um grande abraço pra ela também. Super Isso aí. querida. E é bom porque cada estado ele tem a sua particularidade, né? Cada estado não muda só o falar, né? Os trejeitos das pessoas.
Mas a recepção de cada um também é diferente. Mas o importante é que, no final de tudo, todo o tipo de recepção para você tá sendo positiva. Sim. E eu acho que, assim, você ir para um lugar... Eu sou uma pessoa que gosta muito de conhecer lugares e eu amo viajar. Então, assim, você vai, por exemplo, vai para Manaus. Aí você conhece ali a comida típica deles, a forma deles lidarem com as coisas. Como eles são nos negócios, também muda de um estado para outro estado. Então, assim, é fantástico. É um repertório que você leva para a vida, né? São as aventuras da vida aí que Você não tem dificuldade em relação ao paladar, né? Você vai nos lugares assim pra... Tem gente que já é meio enjoada. Eu não sou nada entojada. É. Eu sou uma pessoa que é fácil, assim, de... Gosta de come qualquer aventura coisa. mesmo. Vai lá e quer experimentar, experimenta. Só não gosto de quiabo. Ah, não, até que eu comi quiabo com frango? Com frango, achei maravilhoso. Em Minas. Em Minas. Meu Deus. Não, Minas Gerais eu vou... E aí eu me peso, aí eu volto, eu tô assim com uns E a 2, polenta 3 também, quilos né? a mais. Nossa, polenta é bom demais, né? Gente, Porque aqui em São Paulo é angu. é angu aqui? Angu. Ah, lá é polenta. É. Ah, é maravilhoso. E como que foi entrar nesse mundo da elétrica? Cair de paraquedas, eu sei que você não caiu, mas como que foi os primeiros passos aí para entrar nesse mundo da elétrica? Foi antes de conhecer a Veco ou foi depois que você ingressou na Veco aí que você começou a dar os primeiros passos? Eu digo assim que a elétrica, ela mudou a minha vida. Porque eu comecei na elétrica, eu tinha 14 anos. Então, eu morava digamos, um bairro mais, assim, carente. E eu tive uma oportunidade de entrar num projeto social da Bosch. E esse projeto social, que é do Instituto Tibagi, ele pega jovens em situações de vulnerabilidade. E aí, ele ensina uma profissão para esse jovem. E aí, ele coloca esse jovem numa profissão, numa indústria, enfim. E aí, eu tive a oportunidade de entrar dentro desse projeto. E aí, eu aprendi ali tudo sobre elétrica, né? Fiz ali o técnico de eletroeletrônica. E aí, aprendi várias coisas e me abriu um horizonte enorme, assim. Porque antes eu via uma possibilidade, assim, de ser um caixa de mercado. Que na época eu já trabalhava de caixa de mercado. Desde ali dos 12, 13 anos. E aí, quando eu entrei nesse curso, me despertou uma curiosidade, né? Até quero mandar um abraço pro meu professor Ed, maravilhoso, que me deu essa oportunidade. E aprender tudo isso me fez entrar na indústria. Então, eu comecei ali a trabalhar na indústria, na parte da mecânica, né? E aí, me apaixonei por essa área, né? Então, a área da elétrica me fez, assim... Me fez sair de uma jovem de periferia, digamos assim, que tinha um futuro limitado, a uma pessoa que hoje eu vejo que eu tenho muita possibilidade, sabe? Que bom. Mas de lá, você era a única mulher que fazia esse curso ou tinha outras meninas também? A gente era numa turma de 30 pessoas, mais ou menos, e tinham 3 meninas. Aí uma, no final, acabou saindo. Então, assim, eram poucas mulheres. Então, ele realmente era um ambiente mais masculino, bem mais masculino. E eu fazia, junto com o ensino médio, eu fazia também mecânica industrial. Então, eu fiz técnico de mecânica industrial. E aí, no técnico, eu era a única menina ali do mecânica industrial. Então, realmente eram ambientes, assim, desafiadores. E eu lembro que tinha um professor meu, né, na parte da mecânica industrial, que ele olhou pra mim e falou: Julie, você não tem futuro aqui. Essa área não é pra você. Você pode ver que não tem nenhuma mulher aqui. Então, quando você for pro mercado de trabalho, você não vai conseguir trabalhar nessa área. Porque eles não valorizam a mulher dessa área. Então, eu aconselho você, que a gente tá no início do curso, a mudar pra administração. E aí eu falei, mas eu não quero mudar pra administração. Não é o que eu quero. E daí ele falou, então eu vou te mostrar como que o mercado é. E aí ele dificultou a minha vida. Eu saía chorando, assim. Nossa. Mas eu falei, eu não vou desistir. Não vou. Saía chorando, mas eu ia todo dia. Dia após dia, eu tava lá. Curso. A persistência é algo que também da minha personalidade. Que bom. Mas aí você acabou se deparando, então, com essas barreiras. E como você falou, né? A gente sabe que não é uma regra, mas a grande maioria quando se fala de elétrica, é o meio masculino, né? E aí agora você não foi trabalhar na indústria, entrou para a Veco, mas continuou meio que trabalhando nesse meio que é muito masculino. Só que agora de uma outra forma.
tentando entender a cabeça do pessoal, as necessidades do dia a dia. Você também encontrou essa barreira pelo fato de ser mulher e ter que se deparar ou bater de frente assim com muito homem e ter que falar sobre os produtos e às vezes eles chegarem ou ver você falando e não dar tanta credibilidade pelo fato de você ser mulher, ou você não enxergou isso como uma dificuldade? Eu senti essa dificuldade, eu sinto essa dificuldade ainda. Porque eu tenho que provar que eu entendo do que eu tô falando. Todos os dias. Então, é uma luta, assim, constante. Eu ter que provar que eu entendo, de eu ter que falar do termo técnico, de eu falar, esse produto aqui é composto por isso, por aquilo. Então, eu tenho que detalhar mais por eu ser mulher. Eu percebo essa dificuldade. Mas isso não me desmotiva, sabe? Isso me motiva porque eu sinto que eu tô abrindo caminho para outras mulheres virem, sabe? Tem muita mulher na elétrica e quando eu acho uma mulher da elétrica, eu abraço. Porque eu sei quanto que é difícil. Então, mas é desafiador e é muito bom ter isso assim de... Olha, eu tô abrindo caminho, olha, isso é possível, sabe? A mulher também pode fazer. E quando você entende do produto, né, que você está vendendo, você não é só uma vendedora daquele produto que vai vender só porque quer vender. Você explica como é que é um produto, para que ele serve, né, qual é a aplicação. Então, isso, você ganha credibilidade quando você tem esse conhecimento, né? É que você se torna um especialista, né? Aí me conta aí, como é que você conheceu a Weco, né? A Weco me achou. Na época eu tava trabalhando numa empresa que fabrica parafusos. E aí surgiu a oportunidade. E aí foi bem num momento, assim, que tava uma situação crítica dentro da empresa, né, que eu trabalhava na época. Aí eu falei, bom, vou dar uma oportunidade. Vou fazer entrevista, vou entender ali o que é a vaga, qual que é o perfil. E aí fiz a entrevista e... achei muito interessante, assim, o desafio, né? E na época, como eu tava nessa empresa de parafuso, ela não era tanto dessa área da elétrica, né? E a área da elétrica é algo que sempre me chamou muita atenção. Então, aí casou ali, e aí embarquei, né? Como ali parte de vendas internas, né? Entender ali, era mais a parte receptiva, na parte da indústria. Então, eu tinha uns desafios ali diferentes do que eu tenho hoje, né? Mas eu topei o desafio e seguir em frente, e estamos aí só voando. Então, isso já há quanto tempo já, mano? Faz 6 anos que eu tô na Weco. 6 anos. Pode-se dizer, então, que hoje você consegue ver a Weco como uma luz no seu caminho. Sim, com certeza. Que não só te deu essa oportunidade de viajar para outros estados do Brasil. Você já viajou para fora do Brasil pela Weco? Sim, eu participei de uma feira na Alemanha. E aí tive a oportunidade de participar de algumas reuniões ali de vendas, né? Então, conheci gente do mundo inteiro. Então, fiz amigos na Suíça, da Julie França. Fez amigos. Então, assim, foi assim, uma experiência maravilhosa. Então, a primeira vez que eu saí do país foi pela Weco. Então, a primeira vez que eu pisei em outro solo. E assim, eu tava na Alemanha, assim, nossa, não acredito que eu tô aqui, que eu tô falando outra língua, que eu tô comendo a comida deles. Então, assim, e a primeira coisa quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, graças a Deus que eu fui nessa entrevista. Graças a Deus que eu... Olha, eu acho que sem intenção aqui, o Adriano Robson, eu acho que vai ser a primeira vez também pela Weco, viu? Eu acho que eu já vou começar... Canta bem sem viola, hein? Já vou começar a estudar alemão. Né, então. Você fala alemão ou lá o idioma é inglês? Não, eu falei inglês, né? Falou alemão inglês? É bem assim, Guten Morgen, Dank, poucas palavras, assim. Dank pra mim é enterrada no basquete. Eu vou ficar com o Google Tradutor direto. Não, gente, e foi engraçado, assim, porque quando eu tava na Alemanha, eu não falava nada de alemão. E aí deu problema nos dados do meu celular. E eu tinha me aventurado de sair de metrô sozinha, sem nenhum colega da Weco, nada. E aí a gente saiu sem GPS, sem falar uma palavra em alemão. E assim, o meu sobrenome é difícil. Mas se vocês verem as paradas dos trens, assim, um monte de parada com um nome que você... Gente, não sei pra onde eu vou voltar. Sem internet. Pior do que no mato lá da outra vez que você veio pra São Paulo. Ai, meu Deus. Não, gente, aquilo lá eu preciso realmente comprar um troller. Cada aventura, né?
É isso aí. Não, e aproveitando, né, para falar de luz, quando a gente fala de luz no caminho é importante porque sem iluminação fica ruim, né? Quem anda no escuro sofre. E essa luz aqui que ela tá falando é a luz verdadeira. E a que a gente vai falar também é verdadeira. É, luz verdadeira. Vamos É falar luz, um pouquinho da luz real. Sanciu Vai falar da LED. Sanciu LED. Sanciu LED aí, refletores, Sanciu LED, painel de LED de sobrepor, painel de LED de embutir, Iluminação lâmpada pública. tubular, iluminação pública. E eu tava dando uma olhada aqui, Adriano, até peguei o panfletozinho deles aqui. Todos os refletores deles, né? Toda a parte dessa iluminação pública, refletores, vem com essa proteção IP67. Às vezes, eu tava conversando com um rapaz esses dias, e ele falando que já tinha trocado o refletor lá do estabelecimento dele umas 4 vezes. Em menos de 4, 5 meses. Toda hora queima. E aí, eu quero até dar um conector desse pra mim, Júlio. Aí eu até falei pra ele, não é esse, mas vai ser dá igual, o menorzinho. Aí eu falei pra ele, eu falei, ó, eu vou te indicar não só o refletor, né, da Sanciu LED, a coisa tá sendo tão boa que a gente já tá conseguindo, né, indicar o kit completo, que é o quê? Os refletores da Sanciu LED para você poder iluminar a fachada aí da sua igreja, a fachada do seu comércio, e também leva o kit, o conectorzinho da Veco, porque você vai poder fazer o seu fechamento nos fios. A gente tem aquele gelzinho que ele vai expandir e não vai entrar nada de água. Nada. Acho que foi o Betec esses dias que fez um serviço numa caixinha próximo de uma piscina lá. Meu, tava cheio d'água aquilo ali. E os conectores não tiveram nenhum tipo de problema. E detalhe, ele ainda mencionou que tinha um IDR no quadro de energia. E o IDR, você sabe, né? Qualquer fagulha que tiver, ele vai desarmar e condena a sua parte elétrica. Então, você tem a solução aqui na Sanciu LED, através dos refletores, através dessa iluminação pública que o Adriano falou. Então, acessa aí no seu Instagram, procura aí no Google sobre a Sanciu LED, tira suas dúvidas, mas você, meu amigo eletricista, precisa indicar a Sanciu LED para os seus clientes, para que você também não tenha mais dor de cabeça com o refletor queimando, e utilize também na parte interna aí os painéis de LED que são essenciais, são ótimos, ótima qualidade, e vai surpreender você, eletricista, e também o seu cliente, viu? É isso aí, você que é lojista tá perdendo tempo de não ter esse produto na sua loja, porque não dá problema, a gente não tem troca. Então assim, você fizer uma instalação bem feita, colocar os conectores lá da Veco para não ter problema com as suas conexões, porque a gente tá falando de refletor, tá falando de iluminação pública, é um item que você instala em área externa. Então você vai usar um conector correto, fazer um bom aterramento, você não vai ter problema. E essas peças da Sanciu LED, de fato, o que eles falam, iluminação de verdade. Eles entregam de fato a potência ali que eles prometem. Então, lojista, não perca tempo, entra lá no site dele, Sanciu, entra lá, procura um representante da sua região, entre em contato com ele e não perca tempo. Beleza? É isso aí. Vamos voltar aqui agora com a Julie. Com a Julie. Eu já esqueci o nome. Ah lá, eu falei? Ele já tá se entregando, ele vai pagar já. Vai pagar a pizza. Já vai pagar a pizza, não tem como. Julie, vamos lá. Subiu pra mim hoje, hein? Voltando pro Brasil, né? Você falou que foi para alguns estados aí e conheceu vários eletricistas, lojistas. Quais estados que hoje a Veco está? Que o eletricista ele pode acessar com representante direto naquele estado ou até mesmo algum representante próximo? Olha, a gente tá no Paraná, Santa Catarina, em São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Também estamos no Manaus é da Amazônia, né? Gente, é bastante estados. Deixa eu lembrar agora de todos. Você já falou, assim, vamos dizer assim, os principais, assim. Na Bahia também a gente chegou né? já. Bahia. Ó o Glauber lá, ó. Manda ver aí, Glauber. Ó. Os conectores já chegaram aí. Os conectores aí já, hein, Glauber? E olha, gente, tem... Eu acho que, olha, são esses os principais, assim. Mas a gente vai estar em breve em todos. Assim, os que estão faltando aí já... Já estamos trabalhando para vai isso. Entrar na rota já. Vai entrar na rota.
Isso aí, parabéns pra vocês. E vocês o que vocês esperavam, assim, tá atendendo a expectativa? Tá indo além da expectativa, essa aceitação do público? Eu senti que foi melhor do que eu esperava, assim. Porque o pessoal recebe de uma forma... gente, a gente precisava de ter uma opção de qualidade no mercado, sabe? Então, as pessoas querem testar. A gente... assim, tem um retorno muito positivo do mercado. E cada dia, assim, eu me surpreendo mais. Porque tem uma aceitação muito grande, assim. Eu imaginei, num primeiro momento, que ia ser... claro que é desafiador, né? A gente tá entrando no mercado, para contar um pouquinho, né? A Veco, ela vem da indústria. Então, a gente tá no Brasil já há 25 anos e trabalhando focado na indústria. E aí, há 2 anos atrás, a gente deu essa mudada de chave aí, né? Além de atender a indústria, a gente passou a atender também o varejo, né? O pessoal aí os eletricistas. Então, essa virada de chave, ela tem seus desafios. Mas, assim, tá sendo positivo porque a gente tem recebido esse feedback. Então, o pessoal manda mensagem, comenta, o pessoal liga, sabe? Então, tá sendo muito positivo. Muito legal. Vocês imaginavam esse alcance até... que eu sei que normalmente a empresa ela vai trabalhando por metas, né? Ela estipula tanto, daqui tantos meses a gente vai ter alcançado isso. Dentro dessa programação dessas metas aí, vocês acham que foram surpreendidos de uma forma positiva? Ou ainda falta um pouquinho para chegar no que foi projetado aí para o meio do ano? Estamos atendendo as metas. Inclusive, hoje batemos a meta. Palmas pro time da Veco. Olha, esse time faz toda a diferença, gente. Vou falar pra vocês. Então, assim, o desafio é grande, mas a equipe é muito comprometida, assim. Que bom. Então, a galera... todo mundo veste a camisa, inclusive... Não fiz no começo, né? Então, o time da Veco é um time que veste a camisa. Então, assim, o desafio ele é grande, mas a equipe é forte, é brabo, são bravos. E a gente tem acompanhado os eletricistas também, eles abraçaram mesmo a causa, né? A gente vê alguns aí até que já tiveram aqui com a gente, né? O FP, o BTEC, a gente tem um pessoal aí que de fato abraçou, de fato já tá utilizando, porque tem pessoas que elas falam dos conectores e não usam. Uhum. Mas tem pessoas que falam com credibilidade mesmo, porque tá usando todos os dias, tá fazendo vídeos usando os conectores. Fazem uso técnico mesmo, né? Não é só por usar. Então isso é importante. E quando eu recebi, a primeira vez que eu recebi esses conectores, a primeira coisa que eu fiz foi levar para casa. Eu botei fogo em tudo, porque eu falei, quero ver se a gente chama isso aqui mesmo. Botei, assim, claro que a gente teve, né, os testes na Lactec, teve os testes ali que a gente fez, né, internacionalmente, mas tem os testes nacionais. Mas eu, Julie, precisava acreditar. Eu sou uma pessoa que acredita vendo, que acredita pegando, que acredita testando. Então, eu levei pra casa, botei fogo nos conectores. Então, quando alguém olha no meu olho e pergunta, o conector é anti-chamas? Eu sei que o conector é anti-chamas, porque eu testei. Então, assim... eu acho que isso faz muita diferença, porque você acredita no que você tá trabalhando. Né? Então, fez na prática. Exatamente, na prática. E dentro do quarto dos meus filhos, os conectores são Veco. Então, se dentro do quarto dos meus filhos, que são bem mais preciosos para mim, os conectores são da Veco, é porque eu realmente acredito. Acredita, é isso mesmo. E conta pra gente aí alguma história inusitada de algum estado que você foi fazer uma venda ou participar de alguma feira, participar de algum evento que te chocou assim. Chocou que eu digo, espantou que você não esperava. Gente, eu fiquei bem surpreendida no evento que a gente foi em conjunto, que foi a FEICOM. Eu fiquei impressionada, porque, assim, a quantidade de gente que via a gente ali e falava, nossa, vocês são da Veco. Eu acho que eu não tinha tido ainda a experiência. Porque, assim, tinha as pessoas que falavam, entravam em contato ali no Instagram, né, e no WhatsApp. Mas a gente tá andando ali, as pessoas perceberem que a gente é da Veco, né? Inclusive vocês dois, né, fazem parte disso. O FP, né, o Gabriel da BTEC também. Então, eles viam a gente, eles já... olha, esses daqui são da Veco.
Então são rostos já da Veco. É diferente quando você vai atrás das pessoas, quando ninguém conhece, e aí passa o tempo e você tem essa surpresa, né? Poxa, as pessoas já estão vindo até você porque já virou a referência, né? Sim, e aí o pessoal vem, olha, eu utilizei já o Gel Twist lá nas minhas instalações. Nossa, salvou a pele. E antigamente era difícil e tinha que fazer a fita autofusão e não sei o quê. Então, assim, nossa, eu tô usando agora em todas as minhas instalações. Então, aí você fala, nossa, que legal, assim. É uma pessoa que eu não conhecia, que eu não imaginava. A pessoa abordou ali, contou a história dela, mostrou vídeo. E eu falei, nossa, que instalação linda, organizada. Então eu falei, nossa, eu fiquei muito, assim, muito surpreendida com essas... E a confiança também que isso passa, né? Eu vi até o Jefferson também, o eletricista. Ele fez um jardim esses dias e ele usou no jardim todo Eu vi. Ficou lindo. os conectores. Eu nem te falo onde ele comprou isso, né? Então, isso tá de uma forma positiva, porque do mesmo jeito que você falou que tem essa confiança de utilizar os conectores no quarto dos seus filhos, a gente que é eletricista também tem a confiança de levar essa novidade, essa realidade ao cliente, dos nossos clientes, entendeu? E eles perguntam sim, poxa, mas não é fita isolante? E aí a gente explica, né? Fala da empresa para eles, então isso também tá sendo bem bacana pra gente também. E o detalhe que a gente sempre fala também, né? Ele tem uma forma tão acessível, é bem acessível, assim, o preço, né? O valor dele. Sim. E o Murilo tá aqui, né? Ele não vai deixar eu mentir sozinho. Mas a gente utiliza de fato em todas as nossas instalações agora. A gente tá utilizando porque o custo é baixo, né? Então você ganha ali um tempo, cara, na obra. E igual você acabou de falar, você usa na sua casa, usa na instalação do seu filho. E também você usar num cliente seu que você já tem, sabendo que aquele produto não vai dar problema, sabe? Você faz a instalação e está confiante e sabendo que vai dar tudo certo e não vai dar problema naquela instalação. Porque quando a gente fala de elétrica, a gente sempre tem que pensar em segurança. Porque, assim, não são todas as áreas que a gente pensa, mas a área da elétrica é crítica com segurança. Então, você não pode não ter segurança na área elétrica, né? Então, porque, assim, você coloca vidas em risco. Se você coloca ali um produto de má qualidade, um produto que não é certificado, ou você faz uma instalação mal dimensionada. Então, realmente precisa de você fazer esse dimensionamento. Opa, gente, olha que isso é privilégio, viu, cara? Também quero. Então. Mas é isso, a Veco, a Julie falou bem aqui, pra gente até um privilégio, assim, né? A gente tá andando junto mesmo com a Veco e na feira, para as pessoas chegarem, vocês são representantes da Veco. Mas a Julie falou algo isso. interessante, cara. Já pensou? Nós três com as camisetas da Veco do Sem Intenção lá na Alemanha? Olha só. Tô começando a gostar dessa Pô, papo Veco, aí, vou falar cara. um negócio pra você, viu, Veco? Eu não tô sonhando com isso não, é realidade, viu? Chama nós, vai. Fazer uma gravação do Sem Intenção lá na Alemanha, só que em português. Ou pode ser no Canadá, quem sabe, né? O Canadá também, né? tá bom. Vocês gostam de frio, né? Vocês adoram frio, então vamos lá pro Canadá, né, gente? Ô, Júlio, deixa eu fazer uma pergunta agora pra você. A Ideal, ela é uma parceira da Veco, certo? Ela é uma parceira da Uma Veco. parceira da Veco. Ela já existia aqui no Brasil? Ela já tinha atividades aqui no Brasil antes Não. Não? Porque a gente teve uma participação aqui que surgiu esse assunto até em off, né? Mas surgiu esse assunto que já existia Ideal. Então, acho que era uma outra empresa, né? Na verdade, assim, teve no passado, teve uma pessoa que fez essa representação aqui da Ideal no Brasil, tanto que o pessoal me pede, Júlia, eu preciso muito de um passa-fio da Ideal, porque eu tenho aqui há 25 anos que eu uso e tudo mais. Então, no passado, não sei quantos anos atrás, existiu isso, sabe? Mas há muito tempo já que eles não estavam participando. E aí, a gente ouviu a demanda do mercado, que foi essa questão de a gente precisa de uma opção de qualidade. E aí a gente viu essa possibilidade em trabalhar na parceria ali com o pessoal da Ideal. Poxa, que... Legal. E eu gostei dessa ideia do passa-fio, hein? E olha, eu vou querer também isso aí, esse passa-fio. Passa-fio, eles têm, assim, uma linha de lubrificantes também, que é, assim, nos Estados Unidos é o melhor. Então, eles são considerados o melhor nessa parte de lubrificantes e passa-fio. E eles não pensam em trazer de volta o passa-fio, o lubrificante, essa linha que eles têm fora para o país, para o Brasil?
Olha, gente. Aguardem. Aguardem. Não vamos estragar as surpresas. Aguardem. Vamos lá. E os seus contatos com os eletricistas? O que mais te chama atenção em falar com eletricista? Gente, eu acho assim que falar com eletricista é um privilégio. Porque, assim, eles trazem o cotidiano. Então, assim, é um contato direto do fabricante com o eletricista. Então, assim, já tive várias sugestões de melhoria. Então, assim, olha, Julie, aqui no nosso segmento, a gente ainda não tem esse tipo de produto aqui. E é algo que a gente demanda disso. Mas ainda nenhuma empresa pensou nisso. Então, a gente consegue ter esse contato direto, consegue trazer essas ideias para dentro da casa... E aí organizar para que a gente consiga atender as necessidades e melhorar cada vez mais, né? Porque eu acho que uma questão, assim, que eu vejo que é forte na Weco é essa questão da melhoria contínua. Então, você olhar para o usuário final, como, por exemplo, quando você pega aqui esse conector de alavanca aqui, o conector de emenda, né? Você vai ver que ele tem essas... As achuras, que diz o nosso amigo Gabriel. Então, essas ranhuras aqui facilitam o trabalho. Mas como que foram feitas essas achuras? Porque foram conversadas com o profissional. Então, não é o engenheiro lá que nunca mexe, que nunca faz uma instalação, que fez Só fez pra ficar bonitinho. Que fez pra ficar bonitinho. É algo que foi conversado no campo. Então, esse contato direto, eu vejo que é uma troca muito boa. Tanto pro profissional, que vai receber cada vez produtos melhores, quanto para a empresa, que pode melhorar cada vez mais. Né? Porque o céu é o limite. A gente até tenta, através do podcast, né? Até por isso que a gente fala aqui da voz ao eletricista, porque a gente busca isso também, mudar a mentalidade de alguns eletricistas que talvez ainda não enxergaram por esse lado. Não digo só a força, mas a importância que eles têm também de passar essas informações para as empresas, entendeu? Porque a gente que está no dia a dia, como você falou aí, a gente está no dia a dia, a gente sabe na forma usual ali o que é mais difícil, o que é mais prático, no que você ganha tempo, no que demora mais. Então, se a gente conseguir ter esse contato, passar essas informações, né? E a empresa também, né? Como é o caso da Weco, ela ouvir essas pessoas... Porque, às vezes, muito evento acontece e é muita gente falando, é muita conversa que rola, mas nem sempre que é algo focado dentro de uma necessidade do eletricista. E a Weco, ela tem esse diferencial, ela sempre tá aberta, né? Vocês são bem acessíveis. Sim. Quando a gente procura, quando a gente quer conversar, quando a gente tem dúvidas, manda uma mensagem ali, um direct e tal, já tá respondendo, já para ajudar, né? Nesse dia a dia, já para desenvolver melhor esses produtos, né? Sim. E pensa num povo engraçado, né? Eu adoro eletricista, seguir eles, assim... eu vejo, assim, que é uma... Vamos dizer, que é uma profissão que você tá ali... Você tá correndo risco, muitas vezes, né? Porque, assim, você pensar... você levar um choque. Então, assim, pessoas, por exemplo, que estudaram comigo... eu já tive colegas que faleceram, né? Então, assim... É uma profissão que você não fica trabalhando muito relaxado. Porque você tá sob tensão. Né? Não é sem tensão. Só não aqui. Aqui não, aqui a gente tá sem tensão. Mas no campo você tá sob aquela pressão, sob aquela tensão. E mesmo assim, eu vejo que tem uma leveza. Então, assim, a maior parte dos profissionais eletricistas, eles trazem um senso, assim... Eu vejo muito leve, assim, muito divertido. Então, ver no TikTok, no Instagram ali... assim, eu me divirto muito, gente. Antes eu trabalhava só com engenheiro. Desculpa, engenheiros. Mas o eletricista é muito mais legal. Misericórdia. Olha, vocês falarem de melhorias de produto e tal, eu quero falar aqui da JNG. Uma empresa que já está há anos no mercado, né? Conhecidíssima aí por muitos eletricistas. E eles vieram com uma tecnologia aí, com essa nova caixa de disjuntores deles. Que a gente eletricista, você falou de eletricista, né? Você vai saber a gente disso, tem... eles sabem que eu vou falar aqui agora. A gente vai na obra lá, quer fazer um quadro bonitinho, você vai apertar esse disjuntor, ele abre todo. Sabe, nessa junta aqui, ele abre tudo, fica aquela coisa ridícula. A JNG, ela desenvolveu aqui um sistema que não abre. A gente não tem a chave aqui para testar aqui agora, mas você pode apertar aqui com vontade que esse disjuntor aqui ele não abre. Muito mais robusto, né? Aí você percebe já no material aqui do disjuntor, né? Os novos modelos deles aí, ó. Peça, você sente como ela é mais robusta. Você vê como que ela é resistente, né? A caixa dele.
Então, ó, galera, ó, você que ainda não conhece o disjuntor, eu acho difícil não conhecer, hein? Disjuntor da JNG. Muito difícil. Empresa tradicionalíssima aí, né, em disjuntores. Tem um misto gigante aí de produtos, né? Contatoras, enfim, DR. Mas a gente vai falar do disjuntor hoje, que realmente eu fiz um teste, vou até soltar um videozinho daqui uns dias aí, de um teste que eu fiz. E realmente ele não abre, cara, é impressionante. Você pode tacar a força aqui. Tudo bem que você tem um torque certo ali de apertar também, né, galera? Você não quer também que o parafuso atravesse lá do outro lado da parede, né? Mas, de fato, eles estão cumprindo o que promete aqui com essa nova tecnologia. JNG. Você falou algo agora aí que até me lembrou o dia que a gente tava num evento juntos e um eletricista chegou lá falando: eu coloquei um negócio no conector aí e soltou. O cara queria puxar 2 carros com o conector da Veco. Não dá, não tem cara, como. não dá, entendeu? Isso aqui é feito pra elétrica. Você vai conectar fio nele, entendeu? Não é colocar uma corda de um carro e puxar. É igual o disjuntor, você não vai também apertar, igual eu falei, apertar e o parafuso tem que sair lá do lado. Tem cara que quer fazer uns testes com os equipamentos, mas de uma forma totalmente inapropriada. E depois quer, que isso, que aquilo. Não, segura aí. A gente tem questões das normas, né? Então, assim, você tem que ter uma certa tração ali no conector, né? A norma especifica isso. Mas você não precisa... você não pode deixar, por exemplo, um pendente pendurado sobre o conector, né? Ou é perigoso você falar assim, olha, esse conector aqui, você pode puxar um troller com ele. E aí a galera vai lá, vai colocar o conector, vai se pendurar no fio, e aí vai cair, vai se machucar, e vai falar que a culpa é do conector. A culpa é do conector. Aí então, assim, tem uma norma que a gente tem que seguir. Inclusive, tem alguns vídeos que estão disponíveis no nosso perfil lá no Instagram, que ele coloca ali quantos quilos ele aguenta, tem uns testes de tração, né, que foram feitos ali, inclusive pela Dona Irã, e aí ele fala ali também essa questão da norma. Simplesmente pela Dona Irã. Inclusive, a Dona Irã é maravilhoso. Gente, o pessoal da Electricity, né? Estamos aguardando ele aqui, hein? Ir lá conhecer lá a Dona Irã, chama nós também, comer aquele queijinho lá. Nossa, de queijo, gente. A gente esteve lá, foi mês passado, eles recepcionaram a gente de uma forma, assim, maravilhosa, que dá vontade de voltar lá toda semana. E assim, aquele laboratório, os testes, aí eu até inclusive despertou uma coisa assim de criança, que eu via algumas coisas, eu era uma criança que assistia aquele Telecurso 2000 e gostava de ferramentas desde pequena, assim, e aí ali aquela bancada cheia de ferramenta e teste, coloca fogo nas coisas, então aquilo, eu falei, gente, que trabalho legal, assim, né? Muito divertido, e mais, assim, no sentido técnico, né? Então, assim, o que ele fala realmente vamos dizer, é autoridade, porque ele coloca tudo em teste. Então, tem todos aqueles equipamentos, todos aqueles aparatos ali. Realmente é uma questão de confiança muito grande. Que bom. Julie, agora vamos passar de eletricistas para lojistas. A gente vê que você está indo em bastante lojas, né? Tanto apresentar os produtos da Veco, como fazer essa apresentação para os compradores, os eletricistas que passam por ali. Mas como que o lojista, né? O Adriano acho que vai até entrar nesse barco também. Vou colocar ele na fria. Ainda bem que eu não tenho loja. Como que o lojista, ele recebe esse conector da Veco? Qual que é a maior dificuldade, assim, que o lojista... Poxa, o que você fala para ele para convencer a utilizar, a tirar as dúvidas que ele tem, a insegurança que ele tem para poder pôr o conector na loja dele? E fala aí que essa dica eu também quero usar ela a partir de hoje. Gente, eu acho que assim, sempre deixar as pessoas muito à vontade e trazer uma opção de qualidade, né? Então assim, eu vejo que o ato de você prestar um serviço, o ato de você vender alguma coisa, é o ato de você servir. Então, assim, o que eu vejo de diferencial é a questão do nosso atendimento, do nosso suporte. Então, a gente vai fornecer isso para eles. Mas eu não fico tentando convencer ninguém. Então, assim, não sou aquela pessoa chata que vai lá e vai ficar falando. Mas eu deixo muito à vontade e eu mostro os benefícios. Então, assim, olha, o que você tem hoje aqui na tua loja que atende às emendas externas, que consiga facilitar a vida do eletricista, do teu público final. Você está pensando no teu público final? Então, assim, a gente tem aqui a linha Gel Twist, que vai vir de encontro com a necessidade do mercado, que é uma emenda externa de qualidade. Então, eu sempre ofereço isso. Eu mostro o que a gente tem ali a oferecer, a questão do suporte, do atendimento,
dessa questão da confiabilidade, né? Então, uma empresa que já está há 104 anos, mês que vem, né? 104 em julho. Então, uma empresa de origem alemã, que tem todo esse respaldo, né? Toda essa engenharia por trás e essa experiência. Então, eu apresento isso. E aí, o lojista fica à vontade, né? Para escolher. Que bom. E o próprio produto, ele já passa essa credibilidade a partir do primeiro momento que você utiliza, né? Às vezes a pessoa tem a dúvida e a melhor forma de você tirar a dúvida é você utilizando, né? Você poder comprar o conector, o produto e já utilizar. E ali você já... Esses dias eu visitei um cliente e aí eu mostrei, apresentei e ele ficou assim, old school, né? Ele ficou assim, não sei. Assim, nunca me viu, né? Primeira vez que ele me viu e não conheço ainda a tua empresa, né? E tudo. Eu falei pra ele, olha... Chama o melhor eletricista que você tem, porque eu vi que tava cheio de eletricista no balcão. Eu falei, chama o teu melhor eletricista aqui e eu quero falar com ele uma coisinha. Ele trouxe lá, que tava esse parceiro dele, assim, 20 anos, né? Então, assim, não sou eu que vou falar, tá? Não sou eu que vou falar. Não conheço o eletricista, né? Mas eu mostrei pra ele e falei pra ele fazer um teste. Dei um fio pra ele, faz um teste. O que você acha desse produto aqui? Qual a tua opinião sobre esse produto? Trazendo realmente essa voz pro eletricista. Ele sabe, né, o que ele vai utilizar. Então, ele pegou e falou, nossa, que produto maravilhoso. Então, assim, aí eu dei um kit ali, ele foi testar. E aí, esse lojista, né, fechou a parceria ali com a gente. Mas, assim, eu vejo sempre que você tem que colocar em uso. Como eu sou uma pessoa que tem que ver, que tenho que ver para crer, eu trago isso também pros lojistas ali. Tá certo. Então, já que você me envolveu aí, eu queria falar também sobre isso aí. Fala aí. Que lá na nossa loja, a gente tinha um problema assim com... Acredito que a maioria dos lojistas, né? A gente tem que falar daqui das luminárias da Sansil. Mas assim, a luminária, ela sempre tem aquela promessa, 30 mil horas, né? De autonomia. Aquela promessa. Mas assim, às vezes a peça ela não cumpre. Mas eu não culpo a peça, eu culpo a aplicação, a pessoa que instalou. Muitas vezes não é o eletricista que instala, é o próprio cliente ali. E ele às vezes não tem um alicate em casa. Então o que ele faz? Vai lá e faz a emendinha na mão. Isso aí, a peça, com o tempo, ela vai começar dando mau contato até ela queimar. Então, e a gente tem usado isso não é nenhuma técnica de venda nem nada, mas é uma solução para que a peça cumpra o que ela promete. A gente utiliza os conectores, né? Até falei para os meninos na loja, vender uma luminária, 2 vecos. 2 vequinhos lá já sai com de 2 vias de 32 amperes. A gente apresenta para o cliente, é impressionante, igual você falou. Você apresenta uma solução para o cliente. E ele olha e fala, pô, é legal. Porque se eu chego lá em casa, eu não tenho um alicate para fazer a emenda. Então, ali rapidinho eu faço a emenda, não preciso de isolar e tal. E tem tido uma boa aceitação assim, do público, não somente do eletricista, mas também do cliente final. Quanto a essas peças de iluminação, chuveiro, né, enfim. E eu vejo que para o consumidor final isso ainda é mais novidade, né? Para alguns eletricistas ainda não conhecem, né, o produto e tudo. É mais raro você ver um eletricista que nunca utilizou um conector a mola. Mas agora em casa, você vê assim, por exemplo, a minha mãe. Eu cheguei lá para instalar o chuveiro dela. E aí ela falou, mas você vai colocar isso aí não vai aguentar. Mas o que é isso? É de plástico. Cadê o cerâmica, né? Então, é de plástico desse tamanho e vai aguentar. Falei, mãe, vai aguentar. Mas aí, assim, traz uma novidade, né? E aí, uma facilidade. Eu falei, olha, agora aqui tá o teu kit. Próxima vez que você precisar, você pode trocar. Se você quiser, eu posso vir trocar pra você. Mas se você não quiser, você pode sozinha. Você faz um almoço em recompensa. Pirogue, mãe, por favor. Então, assim, ela mesma pode instalar, né? Então, traz uma facilidade muito grande. Exatamente. E o cliente, ele é prático pro cliente usar. Então, é um produto, cara, maravilhoso. Esse episódio tá falando só de Veco, mas é porque a Julie de Veco anda junto. Julie Stonete, mas não deveria ser Julie Veco, Julie né? Gente, eu tenho, assim, é muito forte isso de vestir a camisa mesmo, né? Então, realmente difícil separar, né? Não, isso é importante. Não, e voltando mesmo a falar da Veco, a gente vai falar também da JR Perfis,
porque a JR Perfis, né, além do perfil de qualidade, não tem como você ter um perfil e não ter a LED. Então, quando você for fazer suas ligações das suas fitas de LED dentro dos perfis, você vai utilizar o que nas suas conexões? Conector Veco. Conector Veco lá no Drive. Tá no Drive. E aqui, ó, o que acontece? Falar um pouquinho, eu quero falar um pouquinho porque agora é a moda, né? No momento agora é a moda. Muita gente fazendo academia, construindo academia, inaugurando novas academias. E recentemente, né, o Gabriel fez um projeto lá, graças a Deus deu certo, ele com o pessoal da JR, e eles forneceram os perfis para que ele fizesse uma academia. Meu, ficou lindo. Ele até postou uns vídeos recentes, ficou lindo. E para academia, a JR Perfis tem vários tipos de difusor de cor diferente, né? Vermelho, azul, até o preto, se você quiser, eles têm amarelo. Então, os difusores, você pode ter essa praticidade de não ter só o convencional, né? Que é o... Esse leitoso, né? É esse leitoso, mas você pode ter esse de outras cores também. E a gente fez uma visita recente lá na fábrica da JR, e a mesma pergunta que a gente fez para você hoje, a gente falou com o Júnior sobre metas, né? Metas a serem cumpridas dentro do ano que eles projetaram lá na empresa, e eles também falaram que as metas estavam sendo batidas e os lançamentos dos produtos também, a cada mês eles estavam conseguindo lançar produtos diferentes. E ele soltou um stories aí essa semana, não sei se vocês acompanharam, mas já corre lá no Instagram da JR Perfis para acompanhar. Eles lançaram um perfil da linha Pulse. Você vai dar uma olhada lá no Instagram da JR e você vai ver como esse perfil ele é de qualidade, né? Um perfil de sobrepor, onde você pode deixar... Tem algum aí? Você pode deixar o drive embutido atrás do próprio perfil. E... Da Pulse não tem aqui, Pulse não mas tem. ele é bem parecido com isso. E aí, você pode deixar o drive, né, travado aqui por dentro, por trás, quando você deixar ele aqui, ó. Então, você pode deixar ele escondidinho aqui atrás. Vai facilitar muito as suas instalações aí de perfil de sobrepor. E aguardem, porque tem mais novidades aí da JR. Tem novidades da JR junto com Sem Tensão. Em breve vai ter mais novidades aí. A gente já vem falando dos perfis, né? De aquela abazinha... que normalmente quando o pessoal vai cortar o forro fica ali aparecendo, o pintor tem que vir dar massa corrida. Eles já resolveram esse problema também. Você vê que eles têm perfis aqui, ó, com aba dupla. Então, ele já vai resolver o seu problema. Perfil para sanca iluminada, perfil para rodapé, fora as luminárias, né, pendentes também, que eles fazem projetos lá. E a tendência do mercado também agora do momento é a tal da colmeia, né? Então é um desafio para o eletricista, né? Quando fala em colmeia, o eletricista já dá aquela travada. Mas a JR já tem a peça pronta. Vários tamanhos lá que você quiser. Eles desenvolvem a peça pronta. O projeto que você quiser fazer assim com colmeia, eles fazem já. E o eletricista não precisa ter esse trabalho de, isso mesmo, de fazer já lá. Essa praticidade. Exatamente. Por então isso aqui a gente só está falando de coisas práticas, né? Então, para facilitar a nossa vida do dia a dia. Facilitar a vida. Você vê que hoje em dia, algo que é crucial na vida do ser humano é o tempo, né? Quanto mais tempo você tem, mais você pode produzir e investir em alguma coisa. Então, por isso que a JR Perfis, aí, a autoridade em perfis, ela pensando nisso também, a Veco pensando nisso também, tá encurtando um pouco esse tempo para que possa sobrar tempo aí para você passar mais com a família, com os amigos, estudar, ler algum livro, porque todo o tempo que você consegue otimizar no seu serviço, você vai usar de uma outra forma, né? E espero que você esteja usando aí para algo bom e produtivo, né? Sim. Não só ficar no celular aqui, ó. Perdendo tempo às vezes. E aí, o eletricista, a JR não é só para eletricista, é para lojista também. É isso. Então, entre em contato com eles lá, também no Instagram, no site deles. Tem condição especial. Tem algumas dicas que eles dão lá pra gente, que é bem bacana também. Então, não deixe de acompanhar o pessoal lá. E é isso aí, JR, obrigado pela parceria de sempre. O Júnior lá, cara, gente boa pra caramba. Igual a Júlia, assim. Júlia e Júnior. Tudo que começa com J é gente boa, né? Tá vendo? É isso aí. Julie, na Veco, como que é trabalhar dentro da Veco? A gente já sabe que
uma das coisas que você mais gosta é sair. Viajar, conhecer outras pessoas, estar em outros lugares, sempre interagindo com pessoas. Mas e a equipe dentro da Veco? Como que é essa atmosfera ali dentro? Rapaz. Olha só. Gente, é muito bom, assim. Porque a gente tem um time... Eu acho que foi a melhor empresa que eu já trabalhei na vida. Não querendo puxar sardinha, né? Desculpa aí, não é puxar saco isso, gente. Mas é que, assim, o time, ele é muito integrado, assim. Então, as pessoas gostam muito, assim, de trabalhar uma com as outras. Então, tem aquela coisa de rixa, Assim, é muito bom, assim, porque cada um torce pelo outro. Então, eu acho que eu me sinto muito especial de trabalhar com essa equipe. Isso vem também da nossa diretoria, né? Então, assim, a Ana é uma pessoa muito humana e traz isso, assim, de uma forma que a Ana todo foi mundo... aqui e mandou a mensagem pra gente? A Ana mandou mensagem pra vocês? Não, Sim, aquela é de marketing, né? Ah, é a Luma do marketing. A Luma, né? A Ana, ela é nossa diretora, né, aqui no Brasil. Então, assim, primeiramente, né, ela é uma mulher, né, numa posição de diretoria. Então, eu tiro muito chapéu pra ela. E aí a gente tem o Paulo no estoque, ele canta o dia não é inteiro. chapéu, hein? Aqui, ó. Só uma sugestão aí, hein, JNG? Olha. Ai, gente. Mas assim, ó, eu tenho, por exemplo, o Paulo, que trabalha com a gente lá, que ele faz, né, a parte do estoque, ele cuida ali dos envios, dos recebimentos. Então, o Paulo, ele traz uma alegria muito grande pro nosso ambiente. Então, o nosso ambiente, ele é sempre sonoro. Então, o Paulo, ele chega de manhã, ele canta Boate Azul, ele canta assim. Então, é muito legal, assim. E a galera do marketing ali aproveitando, dando uma agitada nisso aí, né? Sim, super. O Neto tá sempre ali à espreita, você não pode bobear. Que se você dormir ali na hora do almoço, ele já vai filmar você. Então, assim, essa galera é uma galera, assim, muito... Assim, todo mundo mão na massa. Então, se a gente precisa, tá todo mundo ali, todo mundo veste a camisa de verdade. Então, é muito gostoso, assim, tem uma atmosfera muito boa. A gente traz isso realmente como família, sabe? Então, Júlia, isso é importante porque, se você for ver, a gente fica a maior parte do dia no trabalho, né? Isso a gente costuma dizer lá também, na SDO. Então, precisa ser um ambiente legal. Você vai passar 9 horas, 8 horas com pessoas que você não gosta. Ambiente todo mundo tóxico, ali, né? Ambiente tóxico, todo mundo ali competindo, né? Claro que a gente tem uma competição e tem atritos, né? A gente tem ali momentos em que eu tenho uma opinião, a outra pessoa tem uma outra opinião. Ninguém é perfeito, Ninguém é perfeito, todo mundo tá, né? Só que assim, eu acho que todo mundo tá buscando se melhorar. Essa é a diferença, né? E é sempre em prol do mesmo objetivo, né? As opiniões diferentes, às vezes o que você falou, um estresse natural de uma opinião que não foi aceita ali, mas não é porque fulano falou e outro falou, só aceita o que se fala, não, mas é para um bem maior, e o bem maior é a Veco, né? Quanto mais ela crescer, quanto mais ela aparecer e com qualidade, esse é o resultado final que todo mundo espera, né? E todo mundo ganha com isso, sabe? E se não tiver o atrito, se não tiver também ali uma certa discussão pro bem, aí a pessoa também é perfeita. Se levantar as duas mãos pro céu, eu costumo dizer. Puxa. Jesus puxa. É verdade. Você é perfeito, vem pra cá. Isso é verdade. Então isso acontece, mas é pra um bem maior, né? Sim. E qual foi o maior desafio que você viveu na parte comercial, assim? O maior desafio... eu acho que foi a primeira vez que eu fui pra São Paulo, sozinha. Então, assim, eu lá em Curitiba, né? Sempre uma cidade tranquila, né? Então, conheci ali. São Paulo é uma loucura. E aí, aconteceu de eu vim pra São Paulo pra uma feira. E aí, eu vim sozinha. E aí, a hora que eu cheguei, eu falei, meu Deus, se eu morrer aqui... assim, acho que eles vão só colocar eu do ladinho ali. Tanta gente, nunca tinha visto tanta gente junto, assim. Aí, eu fiquei, num primeiro momento, muito impactada. E aí eu comecei a fazer as reuniões com engenharia. Então, a primeira vez que eu fui pro campo, assim, fazer reunião com 5 engenheiros, assim, aquilo realmente foi bem desafiador. Hoje eu faço com maior tranquilidade, consigo falar e tudo, mas eu gaguejava, eu tremia. E aquilo foi um desafio grande, mas eu consegui ultrapassar essa barreira, né? Aquela oportunidade foi com muito aprendizado, né? Então, realmente é isso, de servir, né? Então, aí a primeira vez que eu vim pra São Paulo, eu falei, gente... Eu estou aqui, eu deixei minha família lá e eu estou aqui por um propósito. E aí, foi assim, um desafio por esse sentido de sair a primeira vez sozinha do estado, de viajar de avião sozinha. Sair de lá daquele conforto ali, né? Exatamente. daquela rotina, daquela comodidade. Então, eu fui para uma região, por um lugar que eu nunca tinha ido,
né? Antes. E aí, sozinha. Agora, quando fala, vou pra São Paulo, você sabe que nunca vai ficar sozinha, né? Não, agora... Chegou lá na Feicom, lá foi... Nossa, muita Tinha uma gente. parceria lá bacana. Sim, foi muito bom, muito bom. Então, eu nunca mais fiquei sozinha em São Paulo. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Não vou te comprometer, não vamos dar nomes. Mas no contato com o eletricista, a gente sabe... Não é nem só com o eletricista, a gente sabe que isso acontece na vida, né? Que pessoas se aproximam da gente, às vezes por aquilo que a gente pode oferecer, e outras se aproximam porque realmente se identificam. E por mais que no início seja por algo que você pode proporcionar, com o decorrer da caminhada você sente que aquele primeiro contato já não é mais pelo que você faz, mas se torna uma amizade, é algo leve, é algo tranquilo. E você aborda muitos eletricistas, muitos e muitos e muitos. Os que você não aborda te procuram. Como que você sente, assim, conversando com essas pessoas que é uma via de mão única? A pessoa só quer receber e não quer fazer nada. Não quer o ganha-ganha, só quer... o ganha. Só o ganha. Eu acho que tem que ter equilíbrio de troca em todas as relações. Sejam elas profissionais, enfim, de amizade. A gente também tem aqueles amigos, né, que... Todo final de semana é churrasco na sua casa. E aí, na casa da pessoa, nunca mais. Nunca tem churrasco na sua casa, só na minha. Então, assim, eu acho que a relação que é de uma via só, ela não é uma relação saudável, né? Então, quando a pessoa só quer tirar de você, isso, assim, acaba não sendo sustentável com o passar do tempo. E aí, acaba não durando. Então, gentilmente, eu desvio. Então, assim, eu acho que tem que ter essa troca... para ambos, né? Então, não só eu pegar e não só a pessoa pegar. Então, eu estou trazendo um serviço, um produto para você e você está também trazendo algo, né? Então, temos essa troca aí. Entendi. Até para se tornar algo duradouro, né? Quanto mais tem essa reciprocidade assim, mais duradouro é, né? Exatamente. O primeiro contato que a gente teve com a Julie, cara, eu mesmo, né, eu vi, você tinha uma foto no perfil lá, você tava bem sério assim, falei, meu, rapaz, essa mulher deve ser brava. Você lembra dessa foto? Não, gente, assim, eu tenho cara de brava, mas é só cara e jeito aí de andar. Aí uma reunião, eu falei, vai, cadê a mulher brava? É só pra assustar, né? Só pra assustar, né? Mas foi bacana o dia que você veio aí na nossa loja, fez o Connect Day. E, ó, Connect Day, daqui a pouco tem mais um aí, hein, Júlio? Esse vai prometer. É novidade, hein? Isso aí vai ser uma novidade. Não vamos falar. Não vamos falar nada ainda hoje, mas vai ter o Connect Day e esse vai ser o Connect, hein? O Connect Day. O Connect Day, hein? Julie, qual é a sua expectativa sua? E aí você já emenda a expectativa da empresa, porque você tá lá diariamente, sobre as feiras. E a próxima que tá por vir aí, que tá perto? Estaremos lá na Expo Elétrica, né? Eu estou ansiosa por isso, porque eu vejo, assim, que reúne todos os eletricistas, os principais eletricistas ali, né? Tive a oportunidade de participar, né, como visitante e consegui encontrar muita gente, inclusive ali que eu conheci o Adoniran, né? Então, assim, traz muita novidade para o setor. Eu acho que eu sempre gostei muito de participar de feiras, porque ela traz todas as novidades, né? Então, você vai, por exemplo, numa feira de maquinário. Você vê tudo que tem de novidade de maquinário. Você vai numa feira na parte de construção. Tem tudo de novidade. Então, ali tá em primeira mão para você. E aí, você tá sempre se atualizando, estudando, né? E eu vejo que a Veco tem isso também, de participar e de estar se inteirando. E também levando novidades pro mercado, né? Que, inclusive, hoje eu trouxe aqui uma novidade. Aí, ó. Bem pequena a minha novidade aqui, né? Mas a gente tem também a linha de bornes para trilho DIN. Né? Acredito que eu já apresentei isso para vocês no passado. Essa aqui é uma régua que a gente montou dentro de casa, né? Uma borneira que foi feita aí para um cliente na parte de elevadores. E aí a gente tem tanto ali os bornes de parafuso, bornes mola, borne puxim, quanto uma linha mais de automação na parte de medidores de energia inteligente. Então, é uma novidade aí também que a gente está trazendo para o mercado. Trouxe alguma hoje pra gente ver, não? Trouxe essa aqui pra vocês. Mas calma, calma. Vamos trazendo novidades aos poucos, vai né? chegando, que, assim, chegando. Cada mês a gente traz uma novidade. E é bom do que você falou da feira, porque a diferença da Feicom, assim, pra Expo Elétrica, a Feicom, ela abrange tudo, né?
da construção civil num todo. E a Expo Elétrica é mais aquele nicho mesmo da elétrica. Então, eu acho mais que compacta, até, né? Mais compacta. Então, acho que até para JNG, né? Para Sancil LED. Sancil LED ainda acho que provavelmente deve ser... Mais iluminação, né? Expolux. Mas a Veco vai ser excelente, porque já é dentro desse nicho, entendeu? É essa feira, né, mais compacta ali, então a gente vai estar mais concentrado dentro dessas novidades aí. Vocês vão levar essa novidade também para lá, né? Com certeza. Mais novidades também, lógico. Mais novidades, com certeza. Não E posso mais entregar novidade tudo aqui, né? Não posso mostrar tudo de uma Vocês vão ter que procurar o stand da... a gente vai estar em parceria com o pessoal da Ecotec, que eles estão ali no Brooklyn, né? Então, a gente decidiu, nesse ano, a gente participar em conjunto. Então, a gente vai ter ali a exposição dos nossos materiais. A gente vai ter também uma questão de dinâmicas, né? A gente vai fazer com entrega de brindes. Então, vai ser bem legal. Mas a gente decidiu, nesse primeiro momento, participar em conjunto. Até para direcionar, né? O pessoal que tá ali na Grande São Paulo. Comprar ali com o pessoal da Ecotec, né? O Caio aí, que é o meu grande amigo também, foi um dos primeiros amigos de São Paulo. Você falar que não é amigo, não é Não, você. e o Caio é bem engraçado, porque eu não gostava de comer comida japonesa. Você comentou no começo, perguntou se eu tinha alguma coisa, assim, restrição, comida, restrição. Né? Então, assim, eu tinha um certo preconceito com comida japonesa, assim. Falava, meio esquisito. Achava estranho. E aí, o Caio perguntou pra mim o que eu gostava de comer. Eu falei, dei várias opções. Não tinha japonês. Mas aí, ele me levou no japonês. E todas as vezes que eu vinha pra São Paulo, que a gente almoçava junto, era tudo na comida japonesa. E hoje, né, esse mês foi meu aniversário, dia 6. E aí, eu fui num restaurante japonês comemorar meu aniversário. Por culpa do Caio. Então, a gente vai estar lá na Ecotec, junto com o pessoal com toda a galera ali da Ecotec e na Expo Elétrica. Então, são todos nossos convidados. E o Sem Intenção vai estar lá também, né? A gente vai estar lá. Tá junto lá também. Junto lá com a Veco, fazendo umas baguncinhas lá, né? Isso aí. Agora, desses produtos da Veco, né? Dos conectores de torção, conector a mola, essas novidades que você já apresentou hoje e as que estão por vir, tem algum, dos itens assim que você fala, olha, esse item aqui, ele, na minha opinião, é o que representa mais a marca. Eu olho pra ele assim e é a Veco toda. Nossa, gente, é cerca de 17 mil itens que a gente tem na linha. Então, bem difícil de responder isso. Ó, eu já vou até falar. Quem fez essa pergunta aqui foi o pessoal lá da empresa. Vou entregar mesmo, vou entregar. Colocaram ela no estreito. 17 mil itens, ela vai escolher um. Nossa, gente, é bem difícil. Eu vejo como sendo um grande diferencial essa linha aqui do Gel Twist. É o meu preferido, gente. Eu sabia que você ia falar ele, é o seu queridinho esse aí. Esse é meu queridinho, tá? Porque, assim, no curso de elétrica que eu fiz, eu tive que estanhar o fio e passar a fita da autofusão e deu problema na minha conexão. Eu fiquei traumatizada com aquilo. Eu falei, como que eu vou ir num cliente e aí depois eu vou entregar um serviço que não tá bom? E aí, hoje eu poderia ser eletricista, porque eu tenho Gel Twist. Mas eu vejo, assim, como realmente vem pra resolver um problema. Então, eu vejo, é o meu conector favorito. Queridinho. Mas, vou escolher 2, porque eu sou indecisa. Bom, não tem aqui. Não tenho aqui pra te mostrar pra vocês. Mas o conector conector em barra, que o pessoal conhece aqui como Sindal. Sindal é a marca, né? É uma marca, né? Infelizmente, o pessoal conhece como Sindal. Mas foi a Veco que inventou esse conector. Então, gente, não é conector Sindal, é conector Veco. Isso aí. De barra. E então, esse conector em barra, ele foi desenvolvido, foi o primeiro produto a ser desenvolvido, né? 103 anos atrás. Onde não tinha ainda esse sistema de conexão, né? Por parafuso. Não existia. Então, foi a Veco que inventou ali. 103 anos, muito tempo, né? Mas, assim, o que eu vejo de diferença é que hoje a gente vê aqui no mercado é polietileno, né? Então, o nosso é de poliamida. A parte interna é de latão. Então, assim, ele tem alguns sistemas ali que ele protege o condutor. Porque quando você pega um conector aí do mercado comum, ele vai descer ali o parafuso. O que vai acontecer? Ele vai
danificar o condutor. Porque a hora que o parafuso ele abaixa, ele vai abrir aqui o filamento e aí vai cortar, né? E aí vai ter um problema de conexão. Se não tiver a ponta estanhada ou com Exatamente. Terminal. Aí o pessoal fala, nossa, é uma porcaria, né? Mas aí o que acontece? No nosso a gente tem um sistema de proteção. Que aí ele baixa, conforme ele baixa o parafuso aqui, ele vai baixar esse sistema junto. E aí o condutor aqui vai ficar todo protegido, né? Então é um diferencial também. Então eu, antes do Gel Twist, né? via muito isso por ser o primeiro produto a ser inventado ali pela Veco, né? Muito legal. E esse conector aí que você tá falando, né? O pessoal vai na loja, mas cadê o de porcelana, né? Que a gente tava falando. E justamente a gente fala isso aí, ó. Se o de porcelana ele é bom, mas se você não souber usar, ele se torna um vilão. Porque o parafuso, que você acabou de falar, o parafuso ali e tal, vai romper alguns filamentos ali do fio e tal. Então, ao invés de a bitola ser 6, ele vai passar a ter só 2 fiozinhos presos no parafuso. Então, vai pegar fogo isso aí. Vai pegar, exato. Então, é mais uma dica que a gente dá pro cliente ali, que a gente acaba vendendo o Veco, né? Substituindo o porcelana. E se você perguntar pra mim qual que é o meu preferido, eu fiz esse Vecmus Prime aí, você já vai saber qual que é, né? Vecmus Prime. Qual que você acha que é? 16 milímetros de alavanca, né? Como esse bichinho ficou robusto. Vecmus Prime. Vecmus Prime. Ela acertou. Ele saiu de robozinho pra Eu não vou pagar pizza, monstro. viu? Eu acertei uma. Ixi, eu sabia que ela ia falar isso. Agora tem uma frase que o pessoal da empresa também mandou. Só que, claro, é uma frase de impacto. Só que dentro dessa frase, né, eu queria que você falasse um pouco sobre o que ela significa para você. Que é assim, a gente não vende produto, a gente muda o jogo. Como é destrinchar essa frase aí para você? A gente vem para facilitar a vida do eletricista. Então, antes quando ele tinha ali que fazer, né, uma emenda com fita isolante, que demorava, né, muito tempo e que, né, trazia um certo risco, hoje a gente vem para mudar o jogo, porque a gente vem para facilitar a vida, né, do eletricista e para reconhecer ele também, porque quando você é eletricista e você chega no teu cliente trazendo uma novidade, né, entendendo que o consumidor final, como eu contei da minha mãe lá, não sabe o que é aquilo ali, nunca viu aquilo ali, e chega um profissional com uma novidade e olha, isso daqui não tem tempo determinado. A fita isolante tem 2 anos. Esse daqui você vai poder deixar aí na tua instalação por muito tempo. E fita isolante também o morcego come, né? Come. Lembra? O eletricista falou que o morcego comeu o eletricista, a raposa. Né? Então, tem várias histórias já. Vários animais, né? Comendo. Eu acho que tá no paladar deles ali, né? Deve ser tipo uma fine dos animais. Então, assim, realmente você traz essa novidade e aí o cliente vai te olhar com outro olho, né? Com os outros olhos. Olha, esse cara entende o que ele tá falando, ele tá trazendo uma novidade aqui pra mim. E você vai se tornar um consultor do seu cliente, né? Então, realmente, isso é uma virada de jogo. Que bom. Agora vamos falar voltar um pouquinho na Julie. E a família? Como que você encaixa essas viagens, o filho, sua mãe? Porque é uma loucura, né? Todo mundo tem 24 horas, mas eu não. Eu tenho provavelmente muito mais, porque eu faço muita coisa. E encaixar tudo isso é um desafio, né? Porque aí tem a rotina de casa, tem os filhos, tem as viagens, tem trabalho. Eu tô fazendo outra pós-graduação. Então, assim, tem uma rotina bem extensa, bem pesada. Algum tempo eu tentei ir pra academia também. Então, assim, realmente eu acho que eu posso fazer tudo que eu quiser, na minha opinião. Mas a gente tem, assim, alguns ajustes. Eu tenho uma rede de apoio que é, assim, maravilhosa, né? Então, eu e o pai dos meninos somos divorciados. Então, a gente tem uma questão de divisão ali de semanas. Então, uma semana fica com o pai, uma semana fica comigo. E eu organizo minhas viagens pro momento que ele tá com as crianças, né? Então, independente de eu estar com eles ou não... independente de eu estar viajando ou não, uma semana vai estar comigo, uma semana vai estar com ele. Então, eu encaixo dessa forma. Então, uma semana eu tô em Curitiba e uma semana eu tô viajando. Tô aí em algum lugar, de preferência quente, né? Principalmente em junho, julho, para dar uma variada. Mas encaixar essa rotina, assim, é algo que eu consigo fazer hoje, né? No começo foi mais difícil, mas hoje tem sido mais fácil.
principalmente por essa rede de apoio, né? Tem meus amigos, eu moro numa região ali onde tenho vários amigos próximos, então sempre que eu preciso eu posso contar, né, com cada um deles. É realmente uma tribo, né? São muitas pessoas ali para poder me ajudar. E aí tem todos esses sonhos, né? Que eu sonho alto e grande, e aí tô batalhando para conseguir conquistá-los, né? Então isso demanda realmente energia e dedicação. Quantos anos tem seu filho? Tenho 2 filhos, o Isaac tem 8 e o Victor tem 11. Eu tenho um desafio pra eles, cara. Você vai levar um desafio pra eles. E foi agora que veio na mente, hein? Olha aí, ó. Você vai levar um desafio pra eles. Aí depois você faz o vídeo lá e manda pra gente. Ó, pra eles fazerem um Vecomus Prime lá. Semana que vem com você lá, ó. Você senta com eles lá, pega os conector. Gente, eles falam que eles vão trabalhar na Veco, né? Vai ser o Lego deles. Vai ser o Lego deles. E eles juram que eu trabalho com Lego. Eles juram mesmo. Eles juravam, na verdade, porque agora eles já conseguiram entender. Mas até um tempo, assim, quando eu entrei na Veco, que eu levava o conector pras viagens, eles acabavam mexendo nas minhas coisas e vendo, assim. Chupando as balinhas. As balinhas. Tá vendo, eletricista? O saquinho que chegava assim, as balinhas. Então. Ó, ele falou em bala, quero falar. Eu tava fazendo pedido com a Júlia, falei, já que você vai vir pra cá, né, traz pra mim o pedido e tal, né? Aí a gente ali negociando, ela falou assim, Adriana, e aí, eu posso fechar o pedido? Aí eu, manda bala. Adivinha que ela trouxe, cara? Bala. Eu trouxe bala. Você não pediu bala? Manda bala, ela trouxe a bala. Não, essa realmente foi... Foi legal, essa. Foi legal. Porque realmente... tem a bala, né? Não, eu tava fazendo várias coisas, daí você falou, manda bala. E daí, assim, eu tava na correria ali, né? Separando as coisas pra viagem. E aí eu liguei pro Paulo. Eu falei, Paulo, tem um pedido aí da SDO. Você faz favor, inclui aí, coloca um pacote de bala pra ele. E daí ele colocou um pacotão de bala lá dentro. Meu pessoal da loja curte pra caramba essa bala. Não, essa bala é boa, né, gente? Eu experimentei tanta bala pra poder achar. Ainda bem que tem a bala, né? Casou certinho. Nem tinha pensado nisso aí. Não, só que daí eu vindo pra cá, eu falei pro Neto ainda. Eu falei, Neto, agora que me veio na cabeça. Porque ele falou, manda bala, que é pra fechar o pedido e ir embora. E não pra mandar bala, literalmente. Ai, ô, Neto, uma outra vez que ela veio, não sei se ela te contou a história, né? Ela entrou no meio do mato perdida, rapaz. Falei, ainda bem que hoje pelo menos tá com você, né? Aí não fica... Nunca mais ele vai São Paulo perdido. É verdade. Não, ela falou na outra vez que ela foi uma aventura. Falei, não, eu até curti, rapaz. Não, aquele dia, gente, sério, eu jurei que era meu último dia. Todo sujo. Também que, né, ganhei uma lavagem, né? Ó, o Adriano aí, cheguei lá com barra até no vidro. Até a anteninha. Aí ele fez a gentileza de falar, vou estacionar seu carro, né? Daí ele falou, meu Deus, como que essa menina chegou aqui? Por onde que ela veio do Paraná? Deve ter muita estrada de barro. Pô, mas eu pensei, mas a Regis todinha Pô, por onde que ela foi, né, cara? Ai, gente, o GPS, eu vou falar pra vocês. Agora tem um GPS que é pra caminhoneiro. Então aí eu não passo mais por essas estradas assim, ali. Só no mesmo GPS do caminhoneiro ali, né? Exatamente. Aí, sou uma caminhoneira, era meu sonho. Apesar que agora você tem um companheiro, então, né? Não dá pra passar muito aperto sozinho, né? É verdade, é isso aí. Então, gente, terminando, desafio, hein? Terminando esse assunto, né, que a gente desviou. Mas meus filhos, quando eram pequenos, eles juravam que eu trabalhava na Lego. Então, pra mim, assim, E eu falava, nossa, vai ser muita decepção o dia que eu falar pra eles que não é Lego, né? Porque eles achavam muito que era Lego, assim. E aí depois chegou um momento que eu expliquei pra eles o que era, né? Quando eles estavam maiorzinhos, assim. E aí esses dias eu busquei o Isaac, que é o menor, que tem 8 anos. E ele falou, nossa, mãe, hoje eu tive uma aula aqui de ciências. E a professora falou assim, se tiver um fio decapado, você usa fita isolante. E daí eu falei pra ela, não, professora, não pode usar fita isolante, tem que usar conector da Veco. Aí eu falei, nossa, eu tô criando já um soldado. Preparado pra guerra, né? Exatamente. Ô, Júlia, agora deixa eu fazer uma... Eu sei que vocês fizeram lá um vídeo explicando, mas vamos dar mais uma enfatizada nisso aí. Nós sabemos que não precisa decapar o fio para colocar ali no conector de alavanca, correto? Não precisa decapar, não. Oxi, como assim? Não sabia dessa novidade. Rebobinar. Não precisa colocar terminal, né? Terminal, sim. Não precisa colocar, ok, não. Beleza. Mas se o camarada lá, porventura, eu quero deixar ali bonitinho, ele pode colocar, não dá problema. Ele pode colocar,
Uma coisa que tem que tomar cuidado é que ele tem que ficar dentro aqui do contato. Não sei se vai dar pra ver na câmera. Não pode ficar aquela isolação. Porque às vezes o que acontece? Você tem ali um terminal que ele tem a parte isolada, né? Óbvio. E aí aquela parte isolada impede que a parte metálica entre em contato lá no final do conector. E daí ele acaba ficando ali... vamos dizer assim... Ajoelhou, cara. Vira essa câmera pra lá pra vocês verem o que eu tô vendo aqui. Que isso? Eu nunca recebi um café assim de joelho. Nossa! Como é o nome da esposa, né? Hã? Ó, fala aí. Não, nem vou ver. Isso é ciumento, Vai ficar com ciúme. ainda bem que ela não viu você ajoelhando aí nos meus pés. Olha só. Então, você tem que só tomar cuidado para que esse contato, ele realmente fique garantido ali, né? Certo. E assim, não tem essa necessidade, né? É uma etapa que você vai perder um tempo e vai perder material, porque não tem realmente Não tem necessidade. Mas assim... Mas se quiser fazer, né? Pode fazer. Mas a pergunta, já fizeram testes assim com relação à pressão ali em cima do terminal? Se isso aí não prejudica? Não prejudica. Não prejudica. Já Não dá foram feitos aquecimento? testes e tem alguns clientes que utilizam. É? A gente tem, por exemplo, um cliente que é fabricante de motor, que ele utiliza o terminal que está dentro do processo produtivo dele. Sim. Eu já falei, olha, você está perdendo material e perdendo tempo, mas você pode utilizar desde que ele realmente garanta o contato ali até o final, né? Que a parte da isolação não impeça esse contato. Entendi. É importante falar sobre isso, porque existem algumas outras marcas aí que a gente tá na loja ali e a gente recebe, né? A gente recebe diversas marcas. Eu trouxe aqui pra você ver, esse aqui tá derretido. Aí eu não julgo o conector, eu julgo a instalação. A pessoa colocou ali o terminal, aí você vai lá no site da empresa, tá lá. Não use terminal. E o camarada usou e deu problema, né? Mas aqui já é um diferencial da Weco. Você não precisa usar, mas se você usar, né? Você pode usar, né? Então é uma observação aí bacana, um diferencial. Só tomar em relação a algumas outras marcas aí. Só tomar esse cuidado realmente para que a isolação não impeça o contato ali. Mas pode utilizar sim. Porque diferente de quando você tá começando uma relação ali, o namorado, a namorada fica um derretido pelo outro. Aqui não pode. Não, aqui não tem essa fase, gente. Sua instalação tá toda derretida por você. Não, isso não pode. Mas é importante essa observação, Júlio. Júlia, a Weco, ela tem uma pegada diferente das outras empresas, né? E é uma pegada mais humanizada, algo mais humano, assim. Na prática, como que você vê isso? E você acha que você faz parte disso, dela ser mais humanizada, por você estar mais no contato direto ali com o lojista, com o eletricista, com as pessoas? Eu acho que faz parte da essência da Weco e faz parte da essência da Julie também, né? Você foi recebida assim? Eu fui recebida. De início na Weco? Sim, eu fui recebida muito nessa pegada humanizada e eu vejo que é importante esse contato, né, para eles, né? Então, tanto lá, você vai vendo o pessoal do Canadá e, enfim, dos outros países, isso também tá dentro da essência da empresa, sabe? Então, eu vejo que eu faço parte disso, mas isso vem também da empresa. E eu vejo que na prática isso traz essa questão desse benefício, né? Para ambas as partes, sim. E aí é importante esse contato direto, assim, realmente para ter esse feedback, para ter essa devolutiva. Então é super importante. E isso é legal que a gente também observa aí na categoria. A gente fala muito no Instagram porque realmente é uma plataforma aí que é muito usada, assim, né? Pelos profissionais e enfim. E a gente percebe que vocês repostam bastante. Cara, isso aí, o eletricista que vai lá, faz a instalação e marca vocês, depois vê repostado, o cara fica nas nuvens, cara. Isso aí, algumas outras marcas não utilizam esse formato de vocês. Também é um diferencial da Weco, igual você falou. A própria Weco já tem isso, né? Essa de abraçar e tal. Sim. E isso é bacana pro eletricista aí que... Fica à vontade com as postagens, sabendo que a Weco ela vai abraçar a sua postagem, a sua instalação. Né? É um reconhecimento, né? Então, aquele profissional, ele tá ali, ele tá utilizando o nosso produto, ele tá confiando no nosso produto, na nossa expertise, e a gente também tá confiando no trabalho dele, né? Então, a gente tá sempre de olho e repostando.
Realmente isso é muito gratificante, sabe? Ver... Então marca lá, galera. Marca que eles estão... Pode marcar, gente, que a gente vai. O Neto tá aqui, ó. O Neto tá aqui pra comprovar que a gente vai realmente repostar. Então, porque realmente a gente tem esse cuidado e esse carinho, né? Pelo pessoal e pelos eletricistas. Não, isso é bom. Eu não sou contra tecnologia, não sou contra não, mas essa pegada assim, sabe, mais humanizada, ter que pensar mesmo, raciocinar mesmo, ter esse contato assim, direto, olho no olho, pegar na mão, vamos sentar, vamos conversar. Eu sou desse, sabe, eu gosto disso. Eu gosto de falar pra caramba, né? Eu gosto disso, sabe, de ter esse contato. Acho que pra mim é muito melhor. Não, claro, você tem a praticidade, às vezes tá muito distante, resolve pelo WhatsApp, né, e-mail, enfim, tem várias formas para você resolver. Mas quando tem essa possibilidade, assim, de sentar e bater um papo e descontrair também, né, a gente brinca, a gente tem 3 podcasts, né, o antes, durante e o depois. Então isso é importante, né, essa conversa, essa interação, assim, ela precisa acontecer. Porque eu acho que flui melhor, sabe? Transmite uma confiança melhor, transmite uma profundidade, assim, melhor naquilo que você está tratando. É porque você coloca ali... Você tem essa humanização, você coloca o seu rosto ali, porque realmente você acredita naquilo ali, né? Você não vai assim, ter uma parceria com uma marca que ali é só a logomarca, é só o produto. Você não sabe quem tá por trás daquilo ali, né? Então, eu acho que isso é fundamental. E também esse contato também eu gosto demais, né? Nem dá pra perceber, né? Que eu gosto demais desse contato. Porque a gente tem essa troca, né? Então, é aquela questão, né? Não é só uma via, né? É via de mão dupla. Verdade. A gente teve a oportunidade, como a gente mencionou, de ir nas empresas, né? Ir na Sansio LED, ir lá na JR. Espero a gente poder conhecer lá em breve também. A gente já tá agendado para ir lá na JNG. E é bacana isso, eu gosto, né? A gente entra na fábrica, a gente conhece todos os setores, conhece as pessoas que trabalham lá também, porque isso é importante, né? Hoje a gente tá conhecendo o Neto aí, então isso é importante. Conhecer as outras pessoas que fazem o negócio acontecer, né? Sim. Às vezes a gente não tem tanto contato assim com todo mundo, mas de você poder entrar no setor da pessoa, você ser bem recebido, né? Poder ouvir a pessoa explicando como que utiliza aquela máquina, como que é feito o produto, as ideias ali que a empresa tem, eu acho que isso é bem, bem interessante. E graças a Deus aí todas as empresas que a gente foi, né? Todo o pessoal que a gente acabou conhecendo durante esse tempo, eles colaboraram bastante aí pro nosso crescimento e pra gente conhecer de fato o produto e poder estar falando bem desse produto, né? Com credibilidade aí, acho que é muito válido isso aí. Ô, Julie, tem uma situação aqui que eu vou mostrar aqui. Ai, ele já tá rindo. O Raro Eletricista, ele mandou aqui, ele falou assim, ó, vou arriscar o sobrenome da Julie. Ele mandou um áudio aqui. Aí eu vou colocar. Aqui. Eu não vi ainda, hein? Vamos ver se ele acertou, Julie. Que medo. Será que vai pegar? Vamos ver, ó. Stallnet, não. Não, gente. Não. Se ele acertou, eu não sei, mas dá pra abrir um CNPJ de empresa de internet. Ô, Raro, a gente tá aqui gravando aqui, ó. Você, infelizmente... Errou! Julie, fala aí, Julie. Errou! E você não me ajudou, rapaz. Eu tenho uma função aqui de lembrar o sobrenome dela aqui. Você não me ajudou. Até hoje teve um eletricista. Vai pagar metade da pizza. Vai pagar metade da pizza aí, viu, Raro? Tem um eletricista só que acertou até hoje, gente. O que ele falou? Não, eu falei que ia falar só no começo, né? Não vou falar. Lógico, foi estratégia minha, né? Pois é. Olha só. Ô, Júlio, eu sei que tem uma pergunta que eu acho que você fala... eu acredito que isso aqui todo dia você fala isso. Mas vou perguntar pra você aqui. A pergunta é o seguinte, ó. Por que os eletricistas têm que usar Veco no seu dia a dia? Gente... Eu acredito que você fala isso aí no dia a dia, né? Eu falo... eu mostro, na verdade, pra eles... o porquê que eles têm que... Eu não falo, eu mostro. Então, a primeira coisa que eu pego aqui o produto e falo... Pega na sua mão e sente a qualidade do produto. Sente como que isso vai facilitar o seu dia, né? Como que vai ser o seu dia a dia usando esse produto? Vai facilitar ou não vai facilitar? Aí ele mesmo, eu não preciso nem... Não tem tanto esforço, né?
Você coloca ali o produto, ele vai falar pela qualidade mesmo dele, né? E aí, a gente traz essa questão da pegada, né? Então, assim, a questão das achuras, né? Então, assim, essa questão da pega ali. Então, normalmente o eletricista tá ali, tá em cima da escada, tá com a mão ali de vaselina, enfim. Tá ali, né, suado. Então, tem que ter, usando luva, tem que ter um tato, né? Então, realmente, esse conector vem para facilitar a vida do eletricista. Então, eu mostro e apresento uma forma de facilitar o trabalho dele. E você pode até falar para ele, você entrega o conector, pega um para mim aqui, por favor, vou fazer uma encenação aqui, ó. Você entrega o conector, mas aí você vai me ajudar, porque eu não vou saber falar não. Você entrega o conector pro eletricista e você fala, ó, segura aqui, ó. Você acha que é mais fácil utilizar esse conector no dia a dia? Aí você falou, falar meu sobrenome. Claro que ele vai falar que é usar o conector. Boa estratégia, vou começar a utilizar essa estratégia aí. Ele vai falar, eu vou usar o conector. É melhor usar o Pronto. conector. Isso é estratégia de marketing para venda, gente. Pode usar na loja, fala para os meninos. Ensina o sobrenome dela lá e vai dar certo. Gostei. Gostou da ideia, Júlia? Gostei da ideia. Vou aderir. Tô tentando escapar disso aí, mas não... Bora que bora. Bora que bora. Ai, bom demais. Júlio, o microfone é seu. Tem alguma pergunta que nós não fizemos que você gostaria de falar? Se perguntar e responder. Me perguntar. Uma Eu me auto-pergunta. entrevistar, gente. Vai virar uma terapia aqui. É Auto-entrevista. Auto-entrevista. Olha só, gente. O que você perguntaria pra você mesmo se você estivesse se perguntando? Meu Deus. Só espelho agora. Eu acho que eu dificultei o negócio. Você né? dificultou em nível hard agora, né? Nossa, gente. Realmente, você superou todas as perguntas. Eu não posso falar pra você, ou fale seu sobrenome, porque você sabe. Como é difícil a gente falar pra gente mesmo, né? É É difícil, verdade. né? Nossa, vamos fazer uma autorreflexão aqui. Eu acho assim, gente, que a gente tem que estar em constante observação. Então, observar sempre o que a gente pode melhorar. Então, trazer isso para o nosso dia a dia, o que eu, como ser humano, posso fazer, como que eu posso ser mais grata por tudo que eu tenho. Enfim, é difícil de fazer uma pergunta para mim mesmo. É verdade. Não tinha pensado nisso. Acho que é uma das coisas Até mais eu chegar em difíceis. casa, eu vou fazer uma pergunta. Mas eu acho que é uma das coisas mais difíceis da vida é a pessoa fazer uma introspecção, né? Ela olhar pra dentro dela e... Nossa, a gente virou muito filosófico aqui, super profundo. Rapaz. Assim... Eu não anotei isso, essa palavra. Só faltou o Robson falar assim, você precisa... Robson Cortella. Robson Cortella. Vai, Robson Cortella. Não, mas é complicado mesmo. Que a gente costuma, né? Não sei se isso... Não vou dizer que foi ensinado desde criança, mas acho que é uma tendência do ser humano sempre olhar para as pessoas, né? E olhar o que elas podem melhorar, defeitos, também enxergar qualidades, é assim que ele fala. Qualidades. Mas é difícil olhar para dentro da gente mesmo e falar, poxa, né, eu preciso mudar isso. Ou às vezes até saber, mas não ter a coragem, assim, né, de, vou me esforçar para mudar. Não pode chorar, Robson. Não pode chorar. Não, mas Aqui já teve vários chororô. Chororoso. Mas é difícil, né? Então, como você teve essa dificuldade, eu também tenho. Você falou que vai tentar fazer hoje. Porque sempre encontrar nas outras pessoas é fácil. Mas olhar pra dentro da gente e enxergar isso e ter a coragem de admitir pra mudar é difícil. Isso. E tem uma técnica, né, que o pessoal ensina pra você falar em público. Às vezes você para em frente ao espelho, né? E, meu, até isso aí, cara, é dificílimo você chegar no espelho, assim, você falar como se estivesse falando pra uma galera e tal. Lá no espelho da SDO tem uma frase lá, né? Eu vou melhorar ela um pouquinho, Mas tem lá uma frasezinha que fale algo pra essa pessoa, algo positivo pra essa pessoa, logo pela manhã, né? Então, às vezes, a gente não consegue falar isso pra gente mesmo. Afinal, que ele não tá olhando no espelho. Ele não olha no espelho. Ai, gente. Não, mas eu acho que esse processo de se melhorar é constante, né? Então, a gente tá nessa Constante vivência, evolução. nessa constante evolução. E quem acha que já é perfeito, realmente tem que se erguer a mão pro céu, Jesus puxa, né? Puxa. Então, a gente tá em constante evolução. Então, com certeza, eu busco isso e é algo que
eu acho que é da minha natureza, assim, sabe? Buscar essa melhoria constante. Então, a Julie de 15 anos atrás não é a mesma de hoje. Como semana que vem não vai ser a mesma de hoje, né? Então, a gente tá realmente sempre agregando e crescendo cada vez mais. Que bom, essa também era uma das perguntas, né? Como você vê essa projeção dessa Julie lá que iniciou na Veco e essa Julie hoje? Eu vejo uma evolução até, assim, maior do que a Veco, sabe? Eu vejo uma evolução ali da Julie que entrou lá no Instituto Tibagi, né? Com 14 anos, pra Julie hoje, né? Que tá se desenvolvendo cada vez mais. Então, é uma evolução, assim, imensa. Então, passei por muita coisa durante todo esse percurso, né? Coisas boas, coisas ruins, né? E essas coisas ruins e boas, elas serviram para ser quem eu sou hoje. Então, eu não me arrependo de nenhuma das coisas que aconteceram e não faria nada diferente, né, do que eu fiz, porque eu sei que elas serviram para eu ser quem eu sou hoje, né? Então, a Julie lá com 14 anos, que não tinha nenhuma perspectiva, foi estudar, foi, né, buscar conhecimento, foi trabalhar e aí crescendo constantemente, né? E aí num futuro próspero. Bom. A gente, no decorrer aqui da conversa, eu vou fazer uma pergunta também pra você, te deixar no estreito agora. Vocês estão muito afiados hoje, né? Ela começou até a suar agora. Bom, você falou, fizemos a pergunta, o que significa Veco? Veco para você respondeu. Elétrica pra você respondeu. E família pra você respondeu, certo? Agora eu vou te fazer uma pergunta agora. O que é o Sem Tensão pra você? Nossa, essa nem... O Sem Tensão tá aqui, ó, gente. Tô já com a camisa, né? Gente, assim, o Sem Tensão... O primeiro momento, né, que vocês apresentaram, eu falei, cara, que legal, assim. Que ideia sensacional. Porque, assim, a gente vê que os eletricistas, eles têm ali que tá nesse ambiente, né, inóspito muitas vezes, né? Então, tá em cima do forro, tá, assim, fazendo trabalhos ali que exigem uma capacitação, mas que nem sempre, que nunca são reconhecidos, né? Se você pensar. Então, assim, quando eu fiz o curso de elétrica lá, então, se você é um engenheiro, você tem o seu reconhecimento, você tem o seu, né? Você tem ali. Então, agora, quando você é um eletricista que tá com a mão na obra ali, tá, né? Com a mão na massa, tá ali, que realmente é um trabalho muito importante. Porque o que é a gente sem energia, né? Se a gente pensar o que é a gente sem energia. Então, é um profissional altamente necessário, importante pro mundo. E aí você trazer e dar essa voz, que até então não existia, é realmente virar a chave e realmente eu tiro o chapéu, não, eu trago alicate. Nossa, eu vou ter que ter vários alicates, gente. Não vai ter jeito esse negócio, né? Mas realmente você dá a voz pra ele vir aqui sentar e falar quais são as dores, quais são as coisas boas que estão acontecendo, quais são, né? Então, o que a gente tem que mudar na nossa categoria? O que a gente tem que fazer? Essa união, né? Então, você permite essa conexão entre eles, você permite que ele traga realmente a opinião dele, aqui, ó, tô com o microfone aqui, posso falar sem filtro, não tem nenhum julgamento, sabe? Pronto. Então, realmente, eu aprecio demais, sou super fã de vocês, acho que eu sou fã número 1 ou número 2, não sei. Pronto, ela trouxe o conceito, né, do Sem Tensão, melhor que nós. Não, eu fico muito feliz. Patrocinem eu. Eu fico muito feliz, porque desde o início, quando eu e o Adriano a gente conversou a respeito do podcast, o intuito era esse, sabe? Não trazer algo só técnico, mas trazer algo mais humanizado, sabe? Que a pessoa pudesse falar um pouco da vida dela, da história dela, a essência dela, a família, e também falar da área técnica, falar da área dos produtos, né? Falar do dia a dia do serviço e tal. E como o Adriano falou, a gente teve pessoas mesmo que durante o podcast ou depois até choraram mencionando algumas histórias, sabe? Isso também emociona bastante a gente, porque são histórias parecidas, né? Mas cada um dentro da sua realidade ali tem que superar, como você falou, a sua... inúmeros obstáculos na vida para conseguir vencer, né? Para conseguir chegar aonde precisa chegar. No seu caso, quando a gente entrevistou aqui também a Vivi Elétrica, por ser mulher, ela também falou isso. Sou fã dela. Todos os dias ela precisa ter, não para ela, mas para as pessoas, esse selo de aprovação. Ela tem que fazer o dobro do que o homem faz, ela tem que, sabe, sempre
correr mais atrás, estudar mais, se esforçar mais, que não deveria ser assim, entendeu? Então, até aproveitando um pouquinho do que você falou antes, eu queria só que você deixasse 2 conselhos. Primeiro para as mulheres, né? Como você falou que hoje também se vê como uma referência, assim, que elas também podem acreditar que dá certo na vida delas. Da Julie, né? Que saiu lá da comunidade, que iniciou lá atrás e até onde chegou hoje. E também para as pessoas, né? Num geral, de comunidade. Porque a gente sabe, eu também cresci em comunidade, não é fácil você ter uma oportunidade. Ela vem para todos, mas nem sempre as pessoas se preparam para isso. Então, que você deixasse esse conselho aí, tanto para a mulher, né? Independente se é de comunidade ou não, e para as pessoas de comunidade aí que querem também ter essa oportunidade de vencer na vida. Eu vejo assim que as mulheres, elas estão cada vez mais conquistando espaços, né? E elas têm que provar o seu valor, mas que cada vez mais tá ficando mais aberto, né? Então, o ramo da elétrica, embora ele ainda seja fechado, a gente precisa dessa persistência, né? A gente precisa mostrar que a gente entende, que a gente consegue, que a gente faz um trabalho bem feito e que a gente tem trazer essa confiabilidade, né? Então, não desistir. Eu acho que a persistência é a chave para quando você é mulher num setor onde é muito masculino. Então, você ser persistente, você encarar você ali no espelho e você também não se boicotar. Você olhar para você, olha, eu sou uma mulher, mas eu sou uma mulher guerreira, eu sou uma mulher inteligente e eu consigo. E eu vou chegar lá. Então, assim, quando meu professor lá falou para mim, sai disso daí e vai para a administração, eu falei, não vou. Eu fui chorando muitas vezes, fiquei com muita raiva muitas vezes, mas eu consegui chegar lá. Tô com meu diploma, consigo fazer, né? Então, assim, a gente consegue. Então, isso é o que eu diria para as mulheres. E para essa questão, né, de quem sai das comunidades, a gente tem ali vários fatores, né? Que envolvem quando você passa fome, você tem vários problemas ali dentro da sua família, desestruturada, a gente, né, passa por um perrengue, mas você tem que ser mais forte do que aquela situação. E você olhar aquilo não como uma forma de você sendo uma vítima daquilo, mas você olhar para aquela situação e aquela situação te impulsionar. Então, eu uso essa situação ruim, eu uso os momentos que eu senti fome, que eu passei fome, como eu nunca mais vou passar fome, porque eu vou me especializar, eu vou estudar, eu vou usar isso como força para sair daqui. Então, quando você olha como aquela situação te motiva a sair dela e a você melhorar, sabe? Então, olhar para a situação, você sair do papel de vítima. Porque muitas vezes você tá ali, realmente é difícil, né? Mas você sair daquele papel de vítima, você não é vítima, você não é coitadinho. É de novo você olhar pro espelho e falar, eu não sou vítima, eu não sou coitadinho. Eu sou uma pessoa que vou conseguir. Hoje eu vou sair, e não é, assim, uma coisa longa, né? Então, assim, eu vou... É todo dia, então todo dia. Hoje eu vou sair e vou fazer melhor do que ontem. Hoje eu vou fazer uma coisa diferente do que ontem. Porque se você fizer todo dia a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado. Então, o que eu vou fazer? O que é possível dentro da minha realidade para fazer? Então, assim, eu olhei lá, por exemplo, na época. Olha, tem esse curso aqui, é gratuito, a Bosch distribui ali para todo mundo. Então, toda a comunidade tem a opção de estar ali. Então, eu fui lá, fui me inscrever. Então, trabalhava de manhã no mercado, de tarde ia pra oficina, ia pro trabalho. De noite fazia ensino médio. Então, assim, dormia poucas horas por dia, mas foi possível. Então, assim, olhar pra você mesmo e falar, eu não sou vítima, eu consigo sair da situação. E encontrar essa força ali. É isso aí, show. Bom, aí, ó, tá vendo? Veja que ela é uma cortela. Não falei. Tá bem corteleza hoje aqui. Júlia, a gente tá chegando no final do episódio e aquela perguntinha que a gente sempre faz no final, né? O nosso quadro aí que a gente tem feito. E aí a nossa parceira JNG nos presenteou com um alicate aqui pra esse quadro, né? Tem um alicate aqui de prensa terminal pré-isolado, né? E pra simbolizar esse momento aqui, eu vou fazer essa pergunta pra você. Pra quem você entrega o seu alicate? Gente, eu fiquei, 15 dias pensando pra quem eu ia entregar meu alicate. Tem tanta gente especial,
muita gente. Eu falei, nossa, se eu entregar pra esse aqui, ele vai ter ciúmes. Se eu entregar pra esse, aquele lá vai ter ciúmes. Isso aqui vai dar problema. Eu queria entregar pra aquele outro. Bom, vai simbolizar. E aí, eu acabei de mudar de ideia, tá? Então, eu pensei durante muito tempo. Ela vai falar, vou entregar pro Cortella. Não é pro Cortella dessa vez. Mas eu queria passar o alicate pra vocês. Porque eu confio e acredito muito nesse trabalho. E é muito especial fazer parte desse... né, de tudo isso que está sendo construído, de dar a voz ao eletricista e de vocês, apesar de todas as dificuldades, e tem o trabalho, tem a família, né? Você com a nenenzinha lá. Então, você deixa a pitiquinha lá e você vê aqui, você tá dedicando seu tempo, a sua vida, né? Vocês dois estão dedicando a vida de vocês realmente para algo que a gente necessita muito, que é dar voz ao eletricista. Então, o meu alicate vai pra vocês dois. Eita, Aí, vamos pegar a simbolizando aqui, ó. Poxa, obrigado, hein? E é recíproco da nossa parte também com você, né? Com a Veco. A gente falou no início, fala sempre, né? E hoje eu não tenho outra fala, eu falo sempre de Veco. Porque, de fato, eu abracei a causa, o Robson abraçou, o pessoal da loja abraçou. Então, desde o princípio ali daquela reunião, aquela conversa ali, ela tem sido cumprida cada dia, né, Robson? E obrigado por esse carinho, né? Entregar o alicate pra gente, né, Robson? Verdade, fiquei surpreso. Vai chorar, eu fiquei pensando bastante, assim, deixa eu já dar meu agradecimento também, porque era pra quem eu ia entregar meu alicate. Assim, em especial, queria aproveitar, né, pra agradecer aqui realmente o pessoal do Instituto Ibadi, em especial o meu professor Edio e o meu professor Rony Risto, que foram pessoas fundamentais para que eu esteja aqui hoje. Ai, gente, eu choro. Não, mas eu vou me controlar, porque eu não quero ficar parecendo um panda. Mas realmente foram pessoas que me mostraram o mundo e me introduziram no mundo da elétrica, mas não só no mundo da elétrica, como do mundo. Me abriram portas e oportunidades. Também agradecer ao pessoal da Veco, né, pela oportunidade de representá-los, de estar aqui. Toda a equipe que se dedica ali todo dia, todo momento, todo mundo veste camisa. Então, é muito especial fazer parte, né, desse sonho, né? Desse projeto que é estar aí realizando junto com vocês. É um grande presente. Mandar um beijo pra minha mãe também, né? Oi, mãe, tô na Globo. A minha mãe é super minha fã e eu adoro e admiro demais ela. Então, ela tá me acompanhando aqui também, com certeza. Meus irmãos e meus familiares. E meus muitos amigos aí do Brasil inteiro e todos os eletricistas. Queria agradecer de coração todos vocês. Gente, é isso aí. Eu também quero agradecer, né, a Julie, agradecer a Veco, agradecer todo mundo que tá aqui, que nos ajuda, né, e faz com que esse podcast venha acontecer. As marcas também, né, Sancio LED, JR Perfis, a JNG. Agradecer a todas essas marcas aí, porque sem vocês nada disso estaria acontecendo, né? Eu e o Adriano, no início, né, a gente ouviu até, infelizmente, de algumas pessoas que o podcast ele não ia durar muito tempo. Mas, quando a gente faz algo, né, realmente com o coração, faz aquilo que ama, a gente tem convicção de que dá certo. E é o resultado, né? Não só o podcast de hoje, mas em agosto a gente completa um ano. E é o resultado de muito trabalho, de muito esforço, de muita renúncia. Às vezes na chuva, a gente já enfrentou tanta coisa aí. Mas graças a Deus chegamos até aqui. E o intuito é continuar. Só Deus sabe até quando, mas espero que por muitos anos aí. E que a gente possa ser realmente essa voz para você, eletricista, né? A gente sempre brinca, você pode ser o próximo a estar aqui com a gente e tal. Dá voz pro eletricista, porque não tem essa. O que tem muito seguidor, o que tem menos seguidor, o que tem mais influência, o que tem menos influência. Tem o eletricista. A classe, ela é uma. E é voltado para a classe que a gente criou esse podcast para que você pudesse ter voz. Então, agradecer a vocês, eletricistas também, que curtem o nosso conteúdo, que já seguem a nossa página no Instagram, o nosso canal no YouTube. Você que ainda não segue, se inscreve lá no YouTube, ativa o sininho, começa a seguir a gente no Instagram aí, porque tem muita novidade e muito conteúdo bom aí para
chegar aí no seu celular, no seu computador, notebook, enfim, aonde você costuma assistir os nossos episódios aí. É isso aí. Também agradeço aí a todo mundo, parceiros, amigos, Robson, Neto, que esteve aí com a gente hoje, Murilão, Valentim, todos os amigos eletricistas que seguem a gente aí, nosso trabalho. E é isso que o Robson falou, faço das palavras dele a minha também, que de fato, eu nunca ouvi isso não, mas as pessoas às vezes não acreditam, né, no trabalho e a gente é intenso no que a gente faz. Vocês olham no espelho todo dia e falam que a gente consegue. E a gente faz com intensidade mesmo isso aqui acontecer e os parceiros que estão com a gente aí enxergaram isso, né, acreditaram e a gente vai longe ainda, vai longe. Com certeza. E você pode ser o próximo, a gente sempre fala isso aí. Então, ó, segue a gente lá no Instagram, igual o Robson falou. Se inscreva no canal, porque você vai ser o próximo. Pode ter certeza. Pode ser agora, daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. O próximo vai ser o que Mas você vai sentar aqui nessa cadeira aqui. Vai ser o que acertar o sobrenome. Eu vou ter que falar, né? É verdade, aí, chegou o momento. Vamos lá então, ó. Vamos ver se Você tava treinando aí mentalmente. Nada aí, rapaz. Ele já esqueceu. Esqueci tudo. E o rapaz agora falou errado, aí me atrapalhou mais ainda. Mas vamos Pode tentar, colocar a culpa né? nele, hein? Vamos tentar? Vamos lá. Vamos lá. Julie Stalnade. E aí, será que valeu? E aí? Valeu. Instala o LED. Está no LED. Julie instala o LED. Não, mas é tentativa, vai. Vai, última tentativa. Última tentativa? Vai lá. Stalnade. É melhor ficar no instalo LED. Ficar na Instala o primeira, LED né? tava mais Instalo legal. LED é melhor. E aí, Júlio? Acertei, cheguei perto. É Julie Stalnete. Aí, ó, quase. Quase acertei, né? Quase. Passei perto ali. Instala o LED ali, tava... Eu vou pagar azeitona, então. Mas, Júlio, obrigado, tá, pela sua presença aqui. Sexta-feira a gente vai estar lá com o BTEC de novo, né? A gente vai estar junto lá no evento. Estaremos lá na festa junina, na Apollo. Dentre muitos eventos aí que vão acontecer durante o ano, né? Sim. Estaremos lá na Expo Elétrica. E estaremos juntos lá com a Veco, lá fazendo uma bagunça, conhecendo mais eletricistas, mais pessoas lá bacana. E é isso aí. Bora. Galera, Bora. bora que bora. Bora que bora. Obrigado SDO Materiais Elétricos. Se você ainda não conhece, segue a gente também lá no nosso perfil. Temos tentado a cada dia ser uma loja parceira também do eletricista. Então é isso. Cada parceiro que está aqui também dá a voz ao eletricista. Não é só o podcast. Isso aí. E a Elétricas Galvão também dá, a SDL também dá. Então é isso. Obrigado a todos. E é isso. Podcast sem tensão. O podcast que dá voz ao eletricista. Valeu, galera. Falou. E...